Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade? Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui, como sempre, do meu lado, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta. Suave, mano? Tranquilidade, Rafoca. Tudo bom, mano? Estou bem, cara. É isso aí. Ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, comandando toda essa loucura aqui do Dona Mara, nosso querido amigo Crildão. Suave, Crildão. Suave, estou aqui para mais um episódio fuera. É isso aí. Rafoca, fala pra gente quem é o nosso convidado mais que especial de hoje. Cara, a gente vai trocar uma ideia aí com o Gabriel. É assim que se fala, acertei. Seja bem-vindo a esse humilde podcast. Valeu, e obrigado por ter aceitado o convite aí de trocar uma ideia com a gente. Honra, Falar muito sobre música aí, sobre seus trampos aí. Vi que você lançou uma música recentemente também. Vamos falar bastante coisa aí. Só vou fazer um momento jabá aqui. A gente tem uma parceria com Cerveja Azul. Você que gosta de música autoral aí, não sabe o que fazer no final de semana, quer colar num bar bacana aí, entra lá no Instagram deles ou no site, o www.cervejaazul.com. Se você tem uma banda também que quer fazer um som aí com uma estrutura bacana, entre em contato lá, manda um direct no Instagram, você vai falar com o LED, ele vai ouvir seu som lá e marcar uma data pra você fazer um som pra sua galera. Já tocou no cerveja já, mano? Cara, eu tinha contato do Kaká em 2012, 13, eu Pode ficava crer. trocando ideia com ele pelo Facebook Aham. e ficava enrolando, pá. Nunca rolou. Nunca rolou, mano, mas Tá talvez um legal dia lá, role, mano. Tá legal, ali é Você praticamente precisa tocar no Cerveja Azul. Pô, tem, né, É, mano? tem É um que- ritual de passagem do underground paulistano, velho. Vai ser legal, é bacana. A gente tem uma parceria com o Hugo Brandão também, que é um luthier aqui de São Paulo. Você tem instrumentos de corda aí, precisa dar um reparo aí, enfim, entre em contato com ele, ele é aqui de São Paulo, ele atende a domicílio também, mas qualquer coisa ele também tá ali na Teodoro Sampaio, a gente vai deixar o contato dele aí na descrição também. E tem também o nossa parceria nova, que é com a Refuse. É né, isso aí, Pimentinha? Rafoca. Agora nós temos uma parceria nova aí com a galera da Refuse, mano. Pra você que tá buscando vestimenta de qualidade, tá? Old school, um preço que caiba no seu bolso, tá? Aí a Refuse é a melhor opção pra você. Refuse. É Refuse, desculpa. Lá você vai encontrar camiseta oversize, camiseta de manga longa, moletom, bermuda, tá? E tudo da melhor qualidade, tá? A gente vai deixar o site deles aqui na descrição pra você acessar lá e ver o que mais tem de produto que te interessa, tá? Lembrando que logo menos teremos o cupom do Namara com Refuse, tá? Pra você. Refuse. E tá, a gente vai deixar aqui o site deles aqui na descrição. E também a gente vai deixar o Instagram deles, tá? Peço pra você entrar lá e curtir os caras e segue os caras lá. É isso aí, Rafoca. Manda bala, meu querido. É isso, mano. Sabe, mano, deixa eu te falar, você tá uma cota já no Corre da Música, hein? Tá vendo ali que o primeiro som, não sei se foi essa data, mas faz uns 12 anos atrás, quase. Vai fazer 13 em dezembro de Fazer 2012. 13, né? Pode crer. E era uma parada mais banda, assim, né? Porque eu tava vendo e tal. Bem legal. Mas quando começou esse lance de som aí, mano? Tô ligado que você é da mesma geração que nós, aí, né? Mano, nós... Só tudo novinho aqui, hein? os pupilos do rock. Mano, Mas é começou... isso. Como foi esse lance aí? Cara, de a entrar na parada- música. Começou em 2006, faz um tempinho já, né? 2006 eu comecei com aula de violão, enfim, sempre tem um grupinho da galera que fica atrás do palco ali na escola tocando violão, guitarra e tal, que é a galera que curte mais o rock. Eu era do futebol antes, não, tipo, cheguei a tentar fazer teste e tal, só que aí meus joelhos eu tô zoando, né? Desculpa. Já meteu o joelho, né? Não, graças a Deus tudo certo, mas, mano, enfim, faltou o gesto técnico ali, aí eu acabei indo pro lado da música, né? 2006, e aí eu tive umas 10 bandas, assim, eu era guitarrista no começo. No começo eu queria ser que nem o Dave Grohl, tá ligado? Cantar e tocar, e aí depois eu passei a virar só guitarra, que eu comecei a ouvir muito Guns N' Roses, queria ser o Slash e tal, né? Aí, tipo, aquela sensação, tipo, mano, se ele pode, eu acho que eu vou conseguir Pois é, também. mano, porra, Les Paulzona ali, Nossa, porra, lindo. foda, né? Aí, cara, passou daí, corta pra 2011, 2012, eu comecei a compor músicas pra um projeto autoral e fui gravar com o Daniel de Sá, que é o cara que produziu a Replace e tal, que é uma baita banda, mano, que, tipo, abriu portas pra mim no começo. E desde então, cara, vem aí tentando construir tijolo por tijolo. É um trampo solo, então tudo, cara, é uma empresa de um homem só pra ter que fazer a parte do financeiro, da produção, do marketing, de tudo. Só que, cara, é gratificante tá na música. Ela meio que escolhe a gente. É um bagulho que você não. Você vai passar a vida inteira, você vai ficar na música. Não tem como, né? Não tem como, A cara. adrenalina de tocar, de fazer música, de compor é algo que você tenta, mas não consegue parar, né, velho? Mano. Ô, Gabriel, volta mais um pouquinho ali atrás, mano. O que você ouvia ali quando você era moleque, ali, que você começou a entender que era som? O que caiu ali pra você de disco, de banda, ali, que você começou a falar assim, caralho, mano, quero ser um rockstar, velho.
Cara, eu comecei a escutar muito rap por conta da. Meu irmão, ele Ah, tinha você começou aqueles. no rap, então. Eu começava tipo hip hop, porque, mano, eu peguei os anos 90 ali, final dos anos 90. Então, tipo, querendo ou não, tinha várias influências ali, tipo do Dinamite 98, Dinamite 99, que era aqueles CDs. Depois veio aquele CD do Espaço Rap. Então, cara, o rap meio que permeou muito da minha influência musical primária ali, Gabriel Pensador, Racionais, tudo mais. E por volta, sei lá, tipo, o rock também em paralelo a isso, porque meu pai, ele sempre curtiu, tipo, aquele movimento da Jovem Guarda, Beatles pra caramba. Então, meio que sempre vê essas duas influências, só que nas suas formas mais primárias. E aí foi evoluindo, enfim, não evoluindo, né? Mas foi vindo mais influências até chegar no rock, tipo, por volta de 2004, 2005. 2005 eu queria ser punk. Tipo, mano, pensa, um moleque de 14, 13 anos queria ser punk e tal. Aí, Mas o que você ouviu ali que você queria ver virar punk? mano, Green Day, cara. Nada a ver. Green Day, ele- Não, assim, tipo, Não, o começo do Green Day era bem, eles eram bem... Dunk, né? Aquele o álbum. Duke ali, sim. Aí, porra, Green Day, Offspring, mano. Tipo, porra, assim, obviamente tinha outras influências, mas era o que minha geração escutava e consumia. E, porra, a gente respeita até hoje, máximo respeito, né, mano? E, porra, desde então, cara, eu venho escutando muitas outras coisas no movimento do New Metal, sei lá, tipo, Mangue Beat, enfim, eu venho, tipo, permeando vários movimentos musicais pra até tentar me encontrar mesmo, cara. Tipo, por mais que eu já tenha um caminho ali, uma orientação musical, mas, pô, é um infinito, né, cara? É, aquele lance, né, mano? É bom você ter muita bagagem musical, assim, de pô, ter ouvido aberto pra você poder escutar um rap. Até uma ópera mesmo, tá ligado? Dá pra você tirar ideia de tudo, né, mano? Pra você fazer seu som, né? Isso que é legal, mano. Eu falo que acho que um dos maiores defeitos que eu tive quando eu era moleque era ter muito cabeça fechada pra um tipo de som, né? Depois que você abre a cabeça, assim, você fala, mano, dá pra fazer tanta coisa, cara. Tipo, putz, explorar tanto o universo da música, né? E aí você começa a ter uma... absorver todas essas ideias e começar a colocar aquilo no papel, tanto na sua música como nas letras, né? Sim, mano, tipo, você, porra. É porque assim, cara, a gente é brasileiro e, sei lá, acho que tá no DNA do brasileiro ter muitas referências musicais. Eu não sei, pelo que eu vejo, assim, em outros países, é tudo muito nichadinho, principalmente ali na Europa e tal, mais pro oeste europeu, enfim. Tudo meio que são círculos ali e por mais que a indústria musical ela tenta vender isso pra gente, sei lá, seja hoje em dia, vai. Playlists no Spotify. Cara, você não consegue encontrar, tipo, uma coisa mais abrangente. Tudo tá por meio do nicho, ou top 50 viral, mas querendo ou não, tem uma influência externa do agro, tudo mais, que coloca a música, tipo, numa caixinha e aí vem aqueles, enfim, aqueles mesmos gêneros musicais, mas de toda forma, cara, acho que tá no DNA do nosso povo, enfim, país tropical, a gente ter várias referências, ter uma mistura mesmo, né? E isso acaba ficando no nosso subconsciente até pra compor tudo mais, né, mano? É, aquela coisa, né? Coisas que você não escuta, mas no subconsciente fica ali, né? Aí na hora que você vai compor, aí vem uma ideia referente àquilo. Pode crer, Eu mano. queria te perguntar, ô Gabriel. Mano, você, pô, artista, mano, você trabalha com Spotify e tal. Meu, como é que funciona, cara? Assim, tem que botar dinheiro lá, tem que divulgar. Eu sou bem noob de Spotify. Meu, como é que funciona? Ah, mano, basicamente, o Spotify não entrega pra nenhum artista independente, mano. Você tem que, tipo, o que funciona muito hoje na indústria, né? Ou o cara acaba comprando, sei lá, tem empresas, eu não acho que não é nem legal, nem ético eu citar o nome mas tem empresas que vendem, tipo, bot de playlist, de bot de play. E aí o que que os caras fazem? Eles vão colocando play na música, sei lá, e você paga, mano. Eu acho curioso, porque eles vendem por pacote de 10 mil, 20 mil plays cara, isso é uma coisa que não tem como controlar. Como é que você vai controlar quanto que o usuário vai escutar de plays? Então é uma coisa que meio que comprada, tem uma indústria por trás disso que funciona. E, cara, eu trabalho, tipo, fora o meu lado artístico, eu trabalho numa agência de marketing musical barra selo, né? Então, meu, você vê tanto artista grande hoje, cara, que, porra, se você. Enfim, depois em off eu posso até falar, mas você vai falar, caralho, esse cara compra play, compra, mano. Compra. Os artistas mais estourados do Brasil, boa parte deles, digamos que, sei lá, 75% entra nessa parte de comprar play. E tem um outro caminho que eu acho mais autêntico e eu faço, eu pratico isso, que é o lance da playlist. Então, sei lá, eu tenho uma playlist com... Eu tô fazendo tráfego pago pra ela, tá rendendo uma quantidade de pessoas ali, que é uma audiência que eu tô gerando, né? Tem a galera que vai salvando, que, pô, eu curti o tema da playlist, sei lá, músicas para
dormir, um exemplo. E, pô, toda vez eu vou escutando, eu vou salvar essa playlist que toda vez que eu quiser dormir, eu vou escutar ela. Um exemplo prático ali, né? E vai gerando uma audiência e aí, sei lá, o cara oferta, ó, você quer ficar aqui na posição top 10? Sei lá, por mês gera mais ou menos tanto de play, você paga um, sei lá, X por mês, e você fica, é um jeito de divulgar a música, cara, mas é um marketing que se o artista pensar somente em playlist, quando ele tirar o dinheiro dele dali, o número cai porque ele tá dependendo muito daquilo, e o público de playlist por si só, ele já consome playlist pra não ter que procurar muita coisa, então ele não tem um lance de, tipo, pô, quem que é esse artista? Ele só escuta o que tá ali, ele consome música de uma maneira diferente da gente que curte um som, tudo mais. Ele deixa a música pra ele É tipo uma trilha atmosfera. sonora, é um som de fundo, né? É um lance de fundo. Pô, música pra treinar, música pra correr. Tem várias playlists no ambiente, Sim. tá ligado? É assim, porque assim, tive banda, tinha esse lance de correr atrás de gravar demo, putz, entregar nos picos pra tocar e tal. Só que aí eu parei bem ali na metade do Spotify ali. Eu nunca, mano, de algoritmo do Spotify eu nunca imaginei nada. Pra mim, é tipo, mano, eu vou lá, salvo o disco que eu quero ouvir, assim, eu tô falando o nubizão Tô ligado, tô ligado. do Spotify. Eu vou lá, pego lá, eu quero o disco novo do Queens of Stone Age. Mano, eu vou lá, salvo o disco lá e fico escutando o disco. Pode crer. Tipo, tem outro disco que eu gosto, vou lá, salvo e fico escutando. Eu sou mais de eu fazer minha própria playlist baseada nessas músicas que eu gosto. Mas eu vejo que tem muito esse lance de playlists, né? Não, porque pô, tem que pagar um cara pro cara te botar naquela playlist que tá bombando. E eu não sei, mano. Parece que não é uma parada orgânica, tá ligado? Assim, tipo, não consigo ver uma coisa orgânica quando o artista é muito bombado, assim. É tipo um joguinho pay to win, né? No, tipo, sei lá, um jogo qualquer. Tem esse lance, mano, que funciona da playlist e tem outro lance que, cara, é o tráfego orgânico, mano. Hoje, cara, pra você se lançar, não só pensando em playlist, né? Mas pra você ser um artista e se lançar o seu trabalho de uma maneira do zero e só contar com orgânico, cara. É um trabalho muito complicado no sentido de identificar a galera, fazer um estudo de persona, saber qual que é os dados demográficos daquela galera que vai te ouvir, faixa etária, aonde esse público frequenta. Então você fica meio que batendo muito no martelo. Então um caminho é o tráfego pago. Tipo, ou você, tipo, mano, ser muito foda e conseguir criar vários vídeos legais, criar um storytelling ali, de repente, pro TikTok e conseguir viralizar disso. E a partir daí, você ter uma demanda, né? Ter uma audiência que vai escutar e você conseguir formar um público. São os caminhos viáveis hoje pro artista independente, né? Eu, tipo, cara, eu faço em paralelo a questão do tráfego pago pro meu trabalho, tem que ter, mano, porque querendo ou não, eu não tenho muito tempo pra ficar criando conteúdo. Pô, tô com o horário tudo virado, enfim, mano, não consigo ter cabeça pra criar, mas quando eu crio, pô, é legalzinho, já viralizei, pô, sei lá, teve vídeo meu que já passou de 1 milhão e tal, tipo, no orgânico, sem colocar um real. 1 milhão de pessoas vendo sua carinha lá. Vendo a carinha do Gabriel B. Mas, mano, tipo, tem vídeo, mano, tipo, que dá 20 views, mano. Aí é foda, tá ligado? Aí eu tenho que fazer o lance do tráfego, mano. Então, porque é engraçado assim, até a gente aqui no Instagram, assim, mano, tem coisa assim que, tipo, porra, tem um vídeo, uma coisinha lá que explode de visualização. E tem outra ali que, mano, é muito melhor, muito conteúdo bem melhor, a coisa bem mais feita, assim, e não Não vai, passa de cara. 500. Você Tem- fica, caramba, né, velho? Mano, E aquele lance, né, de você ficar, tipo... É difícil hoje você, assim, ver nesse lance de, pô, música, influencer, YouTube, tudo ali junto. Hoje ser orgânico, né, mano? Tipo assim, muito difícil você ser orgânico. Você sempre tem que estar investindo uma grana ali, colocando uma coisa ali pra poderem te alavancar o seu nome na cena ou em tudo. Tanto que hoje em dia você tem que, você é músico e também tem que ser influencer, né? tem, mano. Ainda mais você que faz um trampo solo, mano. Tem que ser, mano, a indústria te obriga, velho, tipo, a ser, tipo, a criar conteúdo, a estar na internet, tem que estar nos lugares. E não só músico, cara, dentista hoje, pra ter audiência, ele tem que estar no Instagram, sei lá, tipo, padaria, por exemplo, qualquer comércio até, de repente, mano, tem que estar nas redes sociais porque é um jeito, pensando bem, mano, é um jeito até barato de você conseguir alcançar uma galera, mano. Uhum. Tipo, você não paga tanto ali pra ter um alcance, sei lá, tipo, por dia, por exemplo, tem vídeo que eu faço, mano, tipo, que eu vejo que pessoas fazem também, que, cara, se você pagar, sei lá, R$ 6 por dia, você consegue, sei lá, passar na frente de 1.000 pessoas. Então, é um caminho, tá ligado? Tipo, E é uma coisa assim que é tipo, mano, não é, a gente vem do começo ali dos anos 2000, que tinha o lance do youtuber, né? Aí começou a vir os youtubers e tal.
E era uma coisa que, mano, realmente virava, assim. Tipo, o cara fazia um vídeo lá, tipo, ele tinha 2 milhões de visualizações, mas ele era, tipo, realmente eram 2 pessoas que pararam pra ver o vídeo do cara Aham. e foi. E hoje não, mano, hoje é o algoritmo, né, mano? Hoje parece que é tipo, você tem que jogar com o algoritmo. Sim. Beleza, você vai lá, paga lá pra não sei quantas pessoas verem você. Tipo, pô, ela vai te dar um impulsionamento. Mano, mas aí beleza. E fazer. Beleza, você já tem esse trampo de fazer as pessoas ver tua cara lá. Uhum. Aí você vai ter que fazer mais um trampo pra deixar aquelas pessoas paradas no seu vídeo, mais um trampo foda pra aquela pessoa curtir o seu vídeo, mais um trampo mais foda pra ela curtir, fazer tudo isso e ainda dar e te seguir, né? E, pô, e você vê, por exemplo, você vê tipo o YouTube que tem os caras tem tipo 2 milhões, 4, 5 milhões e os vídeos do cara dá 45 mil de visualização. É foda. Né? Então, você pensa, tipo, porra, o que é necessário? A gente tem que jogar sempre com o algoritmo pra gente conseguir, tipo, tá fazendo nosso trampo na internet, tipo, mostrar nossa cara, nosso som. É, cara, isso é bem, por exemplo, tem artistas, a Cissa Moreira, por exemplo, tem artistas, mano, mas eu sei que ela faz tráfego porque eu conheci ela por meio de anúncio, né? Uhum. Mas tem artistas, cara, por exemplo, tem acho que é Mateu o nome dele, cara, que, mano, o maluco viralizou no TikTok de um jeito muito estrondoso, fazendo vídeo, tipo, simples dele contando a história dele, sei lá, o lance de carisma, o cara postando no horário certo, e tem o lance do SEO também, do SEO, né? O SEO é tipo quando você coloca algumas palavras, de repente, na legenda do vídeo, ou na legenda, ou no meio do vídeo mesmo, tipo, traduzindo ele, que, cara, dependendo das palavras que tiverem ali, o algoritmo realmente entrega pro público, principalmente se tiver uma busca, tá ligado? E tem vídeos, mano, que viraliza muito fácil assim, tá ligado? Tipo, a galera pega isso. Pra o lance artístico, eu já tentei muita coisa, mano. Eu tô no TikTok, sei lá, desde 2021. 2021. O TikTok é de 2019? Cara, ele veio pro Brasil assim em 2019, só que estourou em 2020 ali, tá ligado? Foi da pandemia que estourou mesmo, Foi né? que estourou. Eu devia ter pego essa época. Eu vacilei, aquele bagulho de cabeça fechada. Uhum. Acabou que não rolou, tá ligado? Mas aí quando eu fui, foi um pouco depois da onda, mas algumas coisas eu consegui pegar ali, mano, no TikTok. Mas o bagulho que até hoje funciona é o lance do SEO, mano. Talvez no YouTube também tenha esse lance, mas é difícil achar, você tem que ter uma frequência muito grande. E, cara, um bagulho que, porra, é legal, é democrático a internet, querendo ou não, ela, pô, tem muita artista que conseguiu ter a chance de ter um público e construir uma audiência, foi por meio da internet, sem gastar R$ 1 com nada, mas, tipo, pegando na veia ali, conseguindo fazer vídeo. Só que ao mesmo tempo, mano, tem o lance de que você às vezes se sente um pouco escravo, porque, por exemplo, você para de postar uma semana, a entrega já não é a mesma, né? Então você meio que trabalha, de certa forma, sem uma remuneração tão representativa, porque o TikTok paga pouco, o Instagram nem paga, e o Face até paga, o YouTube, pô, legal, até tem uma monetização. Aqui no Brasil é baixa, mas em outros países, mano, a questão da AdSense é bem forte. Mas, meu, é mais uma ferramenta pro artista trabalhar. Uma coisa que, mano, me enche muito o saco na indústria é novidade o tempo inteiro, porque as empresas acabam concorrendo entre si, toda hora eles estão lançando alguma coisa e você, pô, por ser um player do mercado ali, um artista, você acaba tendo Você tem que estar na trend todo sempre, né? pegando a novidade, tentando já entrar primeiro nos aplicativos. Eu lembro quando entrou aquele Threads lá do Instagram. Sim. Pô, eu fui o primeiro, até hoje o negócio não engrenou pra mim. Aí tudo que eu vejo, mano, é tipo, sei lá, todo um conteúdo meio erótico, ou de polêmica. No Trades? Threads, acho que é É que o isso. Trades é tipo um Twitter, né? Twitter, mano. É tipo um Twitter da Meta, né? É complicado, mano. Às vezes você se sente meio que refém do lance ali. Sei lá, eu já pensei em contratar carro de som pra divulgar minha música, mano. Pra você tem ideia? Juro por Deus, Com aquelas telemensagens que chegava o carro. tá ligado? Eu já pensei, mano. Falei, mano, Ô, mas você falando isso, por exemplo, mano, desse lance de, pô, mano, você faz a parada, você faz o bagulho certinho, né, mano? E não chega na pessoa que você quer que chega, velho. E você Mano, fala, isso é caralho, foda. velho. Aí você fica naquela coisa. E você, que nem você falou dessa parada de ser refém, né? Meu, é que nem aqui, final do ano, mano. Tipo, pô, não dá pra ficar gravando no final do ano, mano. Só que não podia parar de postar vídeo no YouTube. Se você para de postar vídeo no YouTube, mano, o YouTube te esquece. Você fica Te jogado esquece, lá. mano. Então você tem que estar sempre colocando as paradas, tá ligado? Então. Tem que fazer que nem o Igor e os caras do Inteligência gravar um monte antes, tá ligado? Pra no período de férias ficar soltando, velho. Uhum. É o que a gente tava fazendo, a gente tava fazendo isso aí. Agora que a gente já se fudeu ano passado com isso, a gente já sabe mais ou menos o que tem que fazer, né, mano? Ah, pode crer, pode crer. Uhum. E- Tem que ter conteúdo pra ficar soltando, senão. É porque é foda, né, mano? Porque ainda mais é internet, mano. Se você desaparece um pouquinho, é ser engolido.
constância. É constância, tem que estar Constância, constante, né, cara? E realmente você tem aquele lance tipo de ser escravo, né, mano? Se sentir escravo da parada, né? Você sente, cara. Porra, ela sobre telas é sobre isso, mano. É uma música que eu, porra. Eu tenho uma parte da música que eu coloquei a visão do influencer, mano. Então, tipo, às vezes eu só queria estar do lado de dentro, analisando contratos, números, status. O Aí patrocinador sai vai fechar? Porra. Aqui, ó, Eu tô vi. usando Insider, mentira. Não tô... Não, eu tava estudando ela pra castela as 2 vezes. Que a primeira, assim, a gente, pra absorver a letra ainda sempre fica meio assim, né? Mas eu escutei umas coisas assim, falei, deixa eu escutar de novo. Aí eu escutei assim. Aí eu falei, cara, essa parte da Insider, que a Insider vai entrar. Mano, eu achei muito foda. Porque, mano, mostra tipo, uma escravidão que a gente tem com o lance das telas, né, mano? Tanto que é sobre telas, né? É, sobre tela, mano, veio, né, essa ideia da música veio, tipo, sobre aquele lance dos pintores pintarem o quadro, aí, tipo, sei lá, Da Vinci, sei lá, Mona Lisa sobre tela e tal. Aí depois eu falei, mano, vou passar isso pro lance da gente estar o tempo inteiro sobre as telas, tudo mais, aí foi desenvolvendo até ficar pronta a música. E ela tem uma pegada trap, né, mano? Tem, Tipo mano, assim, né? instrumental. Eu gostei do comecinho dela. Aquela guitarrinha meio Sim. corny ali, né? É, tipo, bem, tipo... Aí você cai, mano, e você fala umas coisas muito interessantes, né, mano? Você fala realmente como que é o lance, tipo, de você ser escravo. E você fala dos 2 lados, né? Do lado da pessoa que é viciada e do lado do influencer, né, mano? E é bem isso, né, mano? E, tipo, e é foda que não tem como você fugir, né, mano? Não tem, cara. É a realidade. Eu já pensei em morar no meio do mato, esquecer esse bagulho de música, velho. Já pegando minha mulher e falar, mano, vambora, vamos pro, sei lá, pro interiorzão, viver uma vida simples. Só que a paixão pela música, a questão de fazer show, questão de, tipo, o lance de compor a música é uma das coisas que mais me dá prazer, mano. Ontem mesmo eu tava escrevendo uma música, vai ser a continuidade da Sobre Telas, o nome dela é Retomada. Esse trabalho da Sobre Telas, Retomada, Masterclass Módulo 2 e a outra que eu vou lançar, vai fechar em 4 músicas e vai ser tipo um EP, tá ligado? Que eu vou lançar. Então eu vou lançando uma cada um período, né? E aí vai contar a história do cara que, mano, tá rendido, tá puto porque, sei lá, o cenário musical tá defasado, com muita influência do agro, tem muita influência o tempo inteiro, cara, que muitas vezes não quer o bem do seguidor e aí influencia a comprar produto que não funciona, joguinho que não funciona, muito cara que vende curso que não funciona, que faz você ficar preso 14 minutos no vídeo pra tentar vender um curso, tá ligado? Esses caras, mano, porra, esses caras, tá ligado? Então, mano, o cara puto com aquilo e eu fiz uma analogia com a série Breaking Bad, mano, que é tipo quando o Walter White, o cara descobre que vai ter câncer, mano, eu vou vender... Eu não lembro o nome da... Esqueci agora. Metafetamina, isso. É. Vou vender isso daí, mano. Pegar o Pickhammer lá e pá. Então é tipo, Tipo, é eu tá me com vendendo. Foda-se, né? Tipo, assim, mano, eu vou Esse fazer, é o vou trampo. virar de qualquer jeito. E aí o nome desse EP vai se chamar Heisenberg, né? Que é tipo o alter ego dele, tipo, quando ele Sim. coloca aquele bonezinho lá. Foda. Vai ser, Pode mano, crer. essa história, mano, que eu tô... Eu gostei muito da Masterclass, mano. É muito foda também. Porra, Masterclass, Tá mano. vendo? Tipo, mete curso. Então isso que é foda, né, velho? Esse bagulho de curso, né? Dos caras, baseado na letra que você fez, que eu escutei também, quando tava vindo pra cá. É aquele lance, tipo, mano, do cara, tipo, ele não sabe fazer, mas ele vai te ensinar a fazer. Ele não usa o que ele faz, mas ele vai te ensinar a fazer. Mano, por que você não tava ganhando 100 mil fazendo tal coisa que você promete vendendo um curso e ensinar a fazer, mano? Caraca. O cara ganha mais dinheiro com o dinheiro do curso do que com o dinheiro mesmo que ele ganha. E aí os caras aparecem como se eles fossem o salvador da pátria, né? Tipo, mano, eu vou te ensinar a fórmula pra você faturar, sei lá, de 20 a 100 mil por mês, sei lá, fazendo Bitcoin, o negócio. Mano, se você tá Só ganhando precisa tanto de um dinheiro... celular. Só precisa de um celular e meia hora por dia. Meia hora por dia você vai ficar milionário. Pô, mano, se você é tão bom nisso, velho, fica quietinho, vai lá fazer seu trampo. Você vai colocar mais pessoas dentro do seu nicho de mercado pra deixar o mercado mais defasado, saturado. Não faz sentido, Mas mano. acho que agora meio que a galera. O Rafa pode até falar que o Rafa consumia muito esse lance de... Não fala mal do Bitcoin, hein? Não, do Bitcoin não. Bateu alta máxima, hein? 117 mil dólares. Comprem Bitcoin, hein? E esse lance do. Tá falando do. Agora do branco. De curso? Do curso, né? O Rafa até que manja que a gente consumia muito, também consumia alguns cursos no começo. Sim. Mas era. Mas, tipo, mano, eram os cursos que, tipo, mano, vamos ver se esse cara aqui é pá mesmo, né, mano? E assistia ele, mas não comprava tudo que o cara E falava. eu fiz uma grana, né? Você tá ligado? Você lembra? Fez. Aí, mano. Mas demorou, viu? Não, tá. dá pra Então, fazer, mano. Porque vem, é mas demora. consistência, É que né? os caras veem. É que Tem os caras pegar veem. manha também, né, mano? É o bagulho assim, você começa hoje já vira... Então, é isso que os caras veem. Você Você tem que começa hoje. vender, você tem que... É que os caras têm que vender, né? Faz aquele marketing assim, Você ó. acha que o cara vai vender o curso e fala assim, então, mano, ó, vou te vender o curso, que esse curso é foda, mas daqui 6 meses vai começar a vender. Quem que vai comprar o curso do cara?
Então, não dá, mano. Não, tudo dá pra ganhar dinheiro na internet, isso é claro que dá, né, mano? Ou Sim, você lógico faz que dá. curso também, ou você realmente, por exemplo, cara, eu já gastei 1.400 conto uma vez que apareceu um cara falando que você ia faturar de 7 a 12 mil. Mano, tô coçando pra falar o nome desse cara, que eu tô muito puto com ele até hoje, mano. Pode falar, a gente corta. Não, tô suave. É Aí, muito conhecido até hoje? mano, Samuel Sold, não sei se você já ouviu falar desse cara, mano. Pode deixar, mano, não tem problema nenhum. Põe E aí o a cara- cara do vagabundo na tela. Não, precisa colocar, né? Tô brincando. Aí o cara, mano, não, tipo assim, pra algumas pessoas dá muito certo. Só que o que acontece? O cara te ensinava a fazer live no TikTok. Cara, não precisa ensinar a fazer live no TikTok, só você abrir, mas obviamente tem algumas coisas, tipo, em relação a ter público. E aí o que o cara fazia, mano? Inclusive no clipe da Masterclass tem um shade ali pra ele, que eu pego um livro que ele falava que tinha que ler, que era um livro chamado Lei da Atração. Um negócio assim. Então, tipo, vem meio que com uma temática de misticismo, de lei da atração, que você vai ganhar de lei da prosperidade. Esses caras, mano, todos eles meio que são parecidos, tá ligado? Os Eles pilantras, pegam a lei da obviamente, né? atração e, tipo, eles fazem várias vertentes daquilo e Você vai ganhar isso é fazendo vendendo live no curso. TikTok. E aí, tipo, ele Usando a falava, lei da atração. você só precisava de um violão, 1 hora por dia, e aí ele te indicava pra uma agência que colocava um monte de bot ali, porque, mano, não tem como do nada você ter 1.200, 2.000 pessoas numa live se você tem, sei lá, 1.000 e pouco seguidor. Então, tipo, falava que era pessoas reais, só que ninguém interagia de verdade. E, cara, claro, tipo, porra, tem o lance do erotismo na internet. Então, e tem muito árabe na internet, tem esses caras que, tipo, que gostam de brasileiras, então. O que eu mais vi era, tipo, assim, não tô querendo, pelo amor de Deus, não quero ser misógino nem nada do tipo. Só que eu via muita. E homem também, tá ligado? Muita menina e pessoas que são mais bonitas que, obviamente, muito aperfeiçoadas, ganhando muita grana, mano. Fala, mano, tipo, por quê? Aí você via um lance de decotinho, ou carinha, tipo, com a camiseta regatinha e tal. Então não era tão pela música ali que a pessoa ganhava dinheiro, ele pegava esses exemplos e jogava na sua cara, tipo, mano, por que você não tá fazendo os 12 mil? Olha o exemplo aqui da fulana, ela começou tão humilde, tão simplesinha. Olha o exemplo do fulano aqui, olha que menino humilde e tal. Só que, cara, não era esse lance. Tipo, tinha um lance, ou a pessoa tinha muita carisma e às vezes acontecia, mas não ganhava tanto. E aí quando você vê, tipo, aquela batalha, aquele ranking do TikTok com, sei lá, primeiro, segundo, terceiro, você vê que são pessoas, mano, tipo, que tem uma baita infraestrutura foda, sabe? Que, tipo, que tem o lance da carisma, enfim, não é pra qualquer um, só que o cara vendia como se fosse pra qualquer um e cobrava 1.400 conto pra qualquer um. Então Pode era crer. foda, É mano. que tem muito pilantra, mas tem muita gente séria também que Sim, vende tem, os cursos. tem pra caramba, A gente né? trouxe aqui o Leonardo David, tá ligado? Sim, O Leonardo David é um cara que ele vendia um curso em 2017 de vendas na internet e tal, produtos da Hotmart. Uhum. E na época eu comprei, só que eu não... Comecei meio que deu uma fraquejada, tá ligado? Tô ligado. A maioria da galera que tava ali naquela época, eu tenho essa galera no Instagram, quase todos estão ricos. Prosperaram. Ricos, assim, tipo, ganhando muito dinheiro. Tem, mano. O próprio Leonardo viveu, ele morou em Alphaville e tal. Ele teve uns BO espiritual e com a esposa dele e tal. Então, mas hoje em dia ele vive muito bem, mas ele é um cara que ele ganhou muita grana e ajudou muita gente, tá ligado? Mas ajudou mesmo, assim. Foda, tá ligado? O Érico Rocha, querendo ou não, aquele cara do 6, eu até faço uma piada na Masterclass, mas, tipo, é um cara que ensina direito e tal. Tipo, Sim. ele ensina a fazer outros cursos, outras metodologias. Quer ver um cara bom? Que eu comprei curso dele e deu certo, foi o Guilherme Cisney. Isso eu não Ele, conheço. ele vende um curso de produção musical, mano, no Pô, Reaper. legal. Pô, comprei, deu certo pra mim. Então tem uma galera, né? Então, tem, Só que mano. os que mais se destacam, sei lá, pelo menos na minha bolha, obviamente a gente tá falando de internet, então tudo tem o lance do algoritmo que determina o que chega pras pessoas. Sim. Aparece muita coisa, tipo, que não, sei lá, você descarta, você vê que, tipo, tem meio uma maldade naquilo ali, sabe? É porque Mas- essa galera, rapidinho, essa galera destravou uma parada que muita gente não entende. Quando você descola um conhecimento e você começa a prosperar naquilo, quando você divulga isso, você ajuda outras pessoas, automaticamente o universo, Deus, enfim, qualquer crença que cada um tiver, ele te retorna, tá ligado? Muito forte. Então muita gente que ajudou ele, por exemplo, toda essa galera, hoje tá muito bem, tanto, enfim, porque ajudou muita gente, tá ligado? Porque essa pessoa poderia principalmente pegar o conhecimento dela, colocar numa caixinha e ela fazer ficar na dela. Entendeu? Só que verdade. essa galera descobriu isso, tá ligado? Porque por isso que muita gente tá questionando, mas se ele faz 10, 30 mil, por que ele tá ensinando então, tá ligado? Mas é porque tem os picaretas, mas tem muita gente do bem que entendeu essa chavinha, essa Da virada de prosperidade, chave da né, mano? prosperidade. Quando você ajuda outra pessoa, você compartilha esse conhecimento, o universo te retribui isso, tá ligado? Tem isso, mano. Você prospera muito mais. E também, você pega aquele lance lá que, tipo, a galera, pô, ainda tava aquele lance, tava começando o marketing digital. E aí pegava uns caras que alugavam umas Ferrari, Isso que eu ia falar, mano. alugava uma casa, pá, pegava uma diária, mano, tirava foto dentro do carro lá,
pegava um bolo de dinheiro assim, ó, não sei o que, ó, que eu tô... É tudo alugado, tá ligado? Tipo, pô... Sim. Mano, aí você pega uma molecada, mano, que tipo, os caras querem consumismo, mano, tá ligado? Que a geração de hoje em dia é aquela, tem que consumir, tem que consumir. Pô, vou ficar trabalhando CLT, mano, vai se fuder o cara aí, ó, da Ferrari ganhando dinheiro aí, vendendo curso na internet. foda, Mano, o que tem de nego que vai na onda e vai embora? É. Fala, pô, verdade, vai lá e... Ô, eu tenho um conhecido, não vou nem falar quem que é, mano. O cara pirou nessa, mano, tipo, de... Tá fumando cigarro assim, ainda tem que fumar. Não, você tá gastando dinheiro com cigarro, mano. Tá deixando o bagulho queimar sozinho. Eu falei, caramba, mano. Não, porque, tipo, todo momento é dinheiro, sabe? Os caras compram aqueles cursos que falam que, mano, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Aí os caras ficam, tipo, mano, Matéria é dinheiro. Cara, é assim, né? Tipo, mano, eu sempre estudei o lance da magia, li bastante Franz Bardon, li Faz Levi. Uhum. Então tudo que tá. Tudo tem o seu relativo, né? Tudo que tá em cima tem embaixo, né? Uhum. Óbvio que a Masterclass, a música que eu construí, foi com base em experiência pessoal, por eu ter me ferrado nisso e ver que, tipo, não era igual pra todo mundo, não era igualitário. Pô, eu tinha uma péssima infraestrutura, que era só eu e o violão, não tinha nenhum equipamento de captação. Eu via que, tipo, óbvio que, mano, não era aquela promessa que aquele cara vendia. E tem muita gente que promete coisas que você não cumpre. Por exemplo, tem a Virgínia que, querendo ou não, já teve problemas com o produto dela, teve problema de entrega, por exemplo, dos óculos, se eu não me engano, que ela vendia, né? E não chegava para as pessoas. Ela já indicou lojas de iPhone que a pessoa comprou e não recebeu e ela teve que pagar o iPhone do bolso dela. Tem o lance do Carlinhos Maia, tem o lance do Tigrinho, que é uma coisa que, pô, não é, sei lá, eu particularmente sou contra disso. Quem acha que é um bom caminho, mano, super respeito. Então eu fiz orientado pra essa camada, porque eu sei que, tipo, querendo ou não, o violência, essas coisas que, pô, que mexem muito com as emoções humanas se destacam, né? Então, e eu acabei sendo vítima disso, mas obviamente, tem um bom caminho, tem um caminho que, pô, já comprei o curso do Guilherme Cisne, por exemplo, que me ajudou a aprender a produzir música, e por aí vai, né, mano? Falando da música, mano, essa Entre Telas, cara, ela tem uma pegada meio trap, meio rock ali. Quando foi que você começou com essa pira de fazer as misturas, de misturar o som? Puta, Porque mano. a gente veio de uma época que a gente era meio aquela coisa, né? Tipo, não pode misturar muito, né? Tipo, mistura bem pouco. Não, e, tipo, hoje eu vejo que tem uma galera já que não tem mais essa frescura. Tipo, não, bota a guitarra pesada e bota um beat atrás e foda-se. Como é que foi essa transição, tipo, do rock pra poder colocar um strap no meio aí? Pô, cara, 2022, por aí, eu comecei a escutar muita música que tinha uma mistura de, por exemplo, Post Malone, Machine Gun Kelly. Mano, eu vim do grunge, tipo, 2005, 2006, meu negócio era, sei lá, Stone Temple Pilots, que, pô, o vocal, por exemplo, cara, uma das minhas maiores referências de vocalista, o Scott Weiland, porque, cara, dependendo da banda do cara, mano, tipo, ele tava no Velvet Revolver, era um estilo de vocalista, ele tava, tipo, no Stone Temple Pilots era outro, ele conseguia se... ele era muito camaleão, tá ligado, na voz. E aí, veio essas influências, sei lá, Soundgarden, Alice in Chains, aí depois eu fui abrindo meus horizontes até pegar uma parte ali que era Chico Science, Nação Zumbi, Racionais, e, pô, sempre tive muitas referências em diversos gêneros musicais, enfim, diversos horizontes ali, cara. Chegou numa época que, cara, Machine Gun Kelly pra mim, pô, sou dos anos 90, tá ligado? Já é muito novo pra mim, sei lá, eu tinha uma rejeição, hoje em dia eu já tô bem mais aberto a isso. Mas ele fez bem o lance do trap com rock, né? Fez, mano, eu falei, Ele que mano, estourou na pandemia, né? Tipo, em 2020, conseguiu 2020, pra caralho. 2022. E o cara tinha influência, mano, do Alice in Chains, tá ligado? Eu falei, mano, vamos ouvir isso. E aí eu comecei a escutar, sei lá, Olivia Rodrigo, por exemplo, que é uma mina, tipo, novinha que, mano, tem umas músicas que tem bastante referência. Eu falei, cara, eu sempre curti muito rap, sabe? Tipo, pô, eu vim de Racionais, sei lá, tipo, pô, 509E também era uma influência pra caramba pra mim. Vários, até o Gabriel Pensador, querendo ou não, me influenciava pra caramba, que eu ficava decorando as letras, e eu comecei a misturar o universo do trap, do rap, da batida do boom bap, por exemplo, com a guitarra. Eu acho que isso faz parte do meu DNA também, pelas influências bem primais, assim, musicais, tá ligado? Você falou do Gabriel Pensador, mano. Ele tem muito, né, boom bap no começo da carreira, assim, mas aí depois ele vai experimentando várias outras coisas, né? Uhum. Tem um som dele, acho que é de um disco que acho que toca a bateria Bacalhau do Traje, guitarra é o Digão do Raimundos.
Caraca. E, mano, e faz, tipo, um puta som, assim, tipo, um rap em cima do som pesado, assim, mano. Mano, é muito foda. Não é aquela até quando? Até quando você vai ficar levando? Eu acho que é essa mesmo. Puta, muito E louco. tem um lance também que você pegou o lance da cena também, né? Que você tem que pegar também o movimento do que tá rolando também, né? Uhum. Tipo, e foi meio que você fez, assim. Você pegou que o lance do rock com trap e tal, tava rolando e já era um bagulho que você já tinha na veia, né? Que era o rap, Uhum. né? E o rock, né? Então, pô, é isso. Uniu a parada e coloca a sua cara, né? Total, porque, mano, eu nunca fui um cantor, tá ligado? Tipo, um cara que canta bem e tal. Eu sempre quis cantar bem, só que eu não canto. Cara, mas parando pra pensar aqui, analisando, tipo, 2014, aquela música que eu mostrei pra vocês e tal, tipo, já tinha um pouco de influência, tipo, na bateria, tinha aquela cadência 4x4 bem marcada, bem new metal ali. Mas, tipo, antes disso, a primeira música que eu gravei, que se chama Histórias pra Contar, já tinha também, tipo, lance de rima. Então, pra mim, meio que subconsciente, meio que a parte de rimar, fazer, sei lá, multissilábica, tudo mais, enfim, sempre foi um caminho que eu percorri pra tentar fugir do tipo, o cara canta super bem, sei lá, é um Lane Staley, por exemplo, sei lá. Então, talvez sempre foi um recurso meu pra conseguir fazer música. Eu acho, né? E aí que realmente, mano, tipo, pô, veio o lance de 2020, eu comecei a escutar esse trap e falei, mano, pô, fica legal, mano. E aí Sim. passei pra Masterclass e pra Sobritelas e pras outras que talvez venham aí. E você, assim, você viu uma galera, uma aceitação da galera, assim? Tipo, falando assim, tipo, legal você ter misturado, teve, tipo, caralho, mas tá aí fazendo... Nada a ver o que você tá fazendo. Mano, assim, eu não... Tô tentando esse lance de furar a bolha e pouco conteúdo que eu faço de música fura a bolha, mano. Então, tipo, ainda não escutei. É legal escutar o hater também, sabe? É legal saber, tipo, pô. Depende do... Enfim, óbvio, né? Tipo, o crítico, o hater mais crítico, não o cara que vai me ofender, obviamente, eu também. cara que faz 10 dias te xingando, assim. É, mano, é foda. Aí também não dou atenção, mas é legal ver quando fura a bolha que aí você consegue ter uma outra percepção do seu trampo. Então, tipo, sei lá, hoje, pra todo mundo que eu chego, como eu faço um trampo bem certinho, no sentido de, pô, tentar correr o caminho certo, tentar, sei lá, postar, tudo mais, sempre caiu na galera que curte também o trabalho, então ainda não consegui ter essa visão, tipo, de fora, assim, da minha bolha, tá ligado? É porque também, né, mano, Você quer perguntar? Não? Então, é porque também, mano, tem uma galera que é meio avulsa, né? Que ela, tipo, ela vai... Você vai, tipo, pô, gosto dele porque ele faz um rock, aí vai ver que você tá fazendo um trap também. Aí o cara, caralho, mano. Combina isso aí, não sei o que. Aí pode ter uma versão, o público ficar meio que averso, assim, né, mano? Mas hoje em dia, que a gente tá falando também, o público é mais aberto, né, mano? É muito mais aberto pra som. Eu lembro quando a gente. Você também da mesma época. Tipo, a gente era moleque, mano. Você é roqueiro, você é pagodeiro, você era do rapper, mano. Você era emo. Não tinha como você ser dois. Né, entendeu? E hoje não, hoje a galera é uma molecada que ouve de tudo, mano. Tipo, os caras ouvem desde Taylor Swift até Sepultura, mano. Lana Del Rey até Sepultura. Do Alipa. Sim. E Pô, o Dua Lipa quem é bom, fez hein, isso com muita maestria também foi o Matuê, mano. O último álbum dele, não sei se chegou a Todo mundo ouvir. fala, eu não ouvi ainda. Irmão, Cara, também tá não. absurdo, velho. Absurdo. Ele é um cara que é do trap, né? Ele talvez seja o maior, ou foi, eu não sei como, eu não manjo muito da cena, mas se ele não é o maior, é um top 5 ali. E o último álbum dele, ele, mano, fez umas guitarras, meteu um rock e tal. Caraca. Música grande, de 8 minutos, que hoje já meio que não é que não pode, né? Mas hoje a mídia não aceita tanto, tem que ser aquela música com aquela intro de 30 segundos, já começar a cantar. Fez música grande com intro de mais de 1 minuto, tá ligado? Ele meteu foda-se, tá ligado? Que ele pode também agora ele já tá consolidado, então ele pode arriscar naquilo que ele gosta. Mas o último álbum dele tá uma mistura de trap com rock, assim, absurda, mano. Tipo, lindo, velho. Bonito, assim, bonito. Clipe ele tocando com banda, assim, tipo, outra... Esses dias, muito louco, né? Esses dias eu vi um vídeo da Melody, da MC Melody, da menininha, tocando com banda, show, velho. Baixista, batera, guitarra. Falei, caralho, mano. E a galera tá aderindo muito isso aí. Tipo, porque assim... a própria do Whindersson Nunes lá, que teve até a Luísa Sonza toca com banda, tá ligado? Muita mina do pop, a galera do pop tá tudo metendo banda. Eu acho isso legal pra caralho, tá ligado? Aquele grupo de rap lá que tinha no Rio de Janeiro, mano. Porra. Grupo de rap? Cone Crew. Não, Cone Crew de O Oriente, né? Oriente. O Oriente ele sempre teve na pegada. Eles era uma galera meio do rock e do rap, né? Sim, tinha o Mano do Violino. Ainda tem, provavelmente, né? Caralho. O acústico dele. Não sei se você chegou a ver o acústico do Não Oriente. cheguei, mano. Porra, depois você ouve, Vou mano. ver, vou Puta, é com banda, assim, mas acústicozão. E, mano, tem um mano que toca violino, assim. Caralho, que Pô, ele é da banda até hoje. O Oriente fez com
do DVD do O Raimundo, né? Raimundos O Acústico. Ficou acústico. animal, velho. Sim. Porra, eu vou E ver, aí mano. eles trazem, tá muito legal isso, que às vezes eu até fala aqui, o Pimenta fala muito mais, né, sobre a falta de uma figura com um instrumento do rock ali, né, que a gente teve muito na nossa época, Sim, né, a gente pra ouvia ali caralho. Raimundos, Charlie Brown, as bandas gringas, né, a gente tinha aquela referência, né, e hoje a cena ela não tá tanto, como não tá muito pro rock, acaba não tendo essa referência de banda, De tipo, músico. de música, a galera acompanhando vê tudo. ali, pô, acho que eu vou comprar uma guitarra, se interessar, que era o que aconteceu com a gente, né? A gente via lá os clipes na MTV lá, pô, você vê o cara tocando guitarra, caralho, tocar essa batera, né? Enfim. Você viu os E a caras- gente não tinha, né? E agora tá sendo bem legal isso, porque essa própria galera que já tá bem consolidada na música, que é do pop, enfim, fala do pop em geral, né? Tanto do trap, do rap, do funk, enfim, trazendo banda, isso é fenomenal, tá ligado? Porque ali nos anos 90, nos anos 2000, até a mais pop, até a mulher mais pop, ela tinha um violão, ela tinha um clipe tocando um violão, alguma coisa. Até Madonna, né, mano? É. Sim. Tanto eu lembrei agora o Rock in Rio do Matuê, o penúltimo, ele tocou com os caras do Charlie Brown, chamou o Heitor, o baixista, e o pode Pinguim, tá ligado? A galera andando de skate, tipo, ele fez um show todo musical, assim, foi foda pra caralho. Baita artista, A né? própria Dua Lipa que vocês falaram, se você pegar o álbum dela de estúdio, não tem praticamente nenhum músico físico. Porém, você, como é o baixista, você pegar o baixo pra tocar Dua Lipa, é muito jazz, tá ligado? No baixo Sim. da Dua Lipa E é ao muito bom, vivo, sim. ela precisa da banda, tá ligado? Isso Sim. que é o foda. Aham. É, Foda pra porque caralho. ao vivo, e ao vivo também, mano, a pressão que tem uma banda ao vivo, do que É outra só vibe, um som tocando de fundo, mano, acho que o cara pode estar a maior mix, o melhor mix do mundo, mas não vai bater com uma banda tocando ao vivo ali. Um som ali atrás tocando, cantando, mesmo que seja algo mais pop, ou algo mais pro rap, pro trap também, dá uma diferença total dentro do show, né, mano? Mano, eu tô muito tempo sem fazer show do meu trabalho, tipo, musical por conta disso. Pode puxar mais pra você? Foi Não, mal. não pode ficar de tapar. Puxa pra você, encosta aí. pode. Melhorou? Agora tá bom, Sim. agora fica à vontade. Então, eu tô, mano, muito tempo sem, porque, cara, eu sinto falta de banda e, pô, a maioria dos meus trabalhos, mano, preciso de uma banda pra tocar ali, porque assim não funciona. Eu acho meio estranho só cantar assim, Uhum. vazio. Não que, pô, não é o lance de, você não vai dar conta. Não, beleza, tipo, eu tô na energia da música ali, pô, é é uma entidade que domina. Quando você tá, mano, com a energia da música, você sente a força, a energia do lance e, tipo, não é mais você ali você é o todo e tal, você é a galera, enfim. Mas eu acho que quando tem banda, cara, muda a dinâmica, né? E, pô, tudo que eu faço é sempre por ter tido 500 mil bandas antes de ter meu trampo solo, então tudo começa no riff de guitarra, tudo sempre tem, tipo, tudo com base na guitarra e na voz, né? Então aí eu vou desenvolvendo agora, eu comprei um baixão e tal, ganhei da minha mulher um baixão, um Music Man, mano, muito top, Nossa, velho, Music passivo Man. ainda, velho. Puta que pariu, tô Como é que chapando é? no baixo. É Sunburst, da cor da minha guitarra principal e tal. Então, mano, tipo, sempre o lance instrumental, óbvio que boa parte das minhas músicas agora, tipo, a Sobre Telas, a Masterclass, tem, durante os versos, tem o beat do trap, né, enfim, talvez boom bap em alguma música ou outra, mas, cara, no refrão tem que ter aquela bateria, então, tipo, você sempre vai ver que, tipo, muda. Isso vem com, por exemplo, tem uma referência sobre a Masterclass, principalmente porque eu lancei ela antes, do Bring Me The Horizon, tipo, aquela Sim. música In The Dark lá, tipo, pode ver que é uma mistura, fica muito híbrido, mano, então, tipo, esse lance do som híbrido ali no meu trabalho é uma coisa que eu tento incorporar e tento deixar realmente com uma cara única, por mais que seja difícil, mas pelo menos que eu não reconheça em outros lugares. Aí Pra você tá ter fazendo, algo você a tenta mais. botar uma identidade no seu trampo, né? Cara, é um dos bagulhos mais difíceis que tem, velho. Só que ao mesmo tempo não é forçado, eu tento ser natural e tal, tipo, tentar buscar referência realmente do âmago ali, uma coisa ali, outra ali, pra tentar fazer uma coisa única, mas é difícil, cara. E o da hora que você tá me mostrando aqui fora, dá pra sentir na tua música, não sei se são todas, mas a bateria física Aham. nas tuas músicas. Isso pra quem conhece já dá pra perceber. Quem é músico saca, né, mano? Exatamente. Nossa, mano, uma vez eu mandei uma música minha que eu fiz no MIDI, né? Pra um cara que era músico também. Ele falou, mano, isso daqui é MIDI, né? Eu falei, mano, como é que você sabe? E ninguém nunca percebeu. Ele falou, mano, o ouvido tá treinado, velho. Não tem jeito, mano. Os caras manjam, velho. Não tem como escapar, Sim. mano. E como é que você faz, mano? Você me produz suas músicas, você grava em casa, como é que... Eu Surge uma ideia lá, Gabriel, vou fazer uma música. Como é que é o seu fluxograma, né, pra fazer um som?
É um trabalhinho bem, mano, é que nem fazer pão artesanal, velho. É uma coisa, mano, é um bagulho, é da hora. Quando você vê, por exemplo, a Vermelho foi uma música que eu produzi do começo até o final. Eu fiz a batera, mano, eu fiz num aplicativo do celular, no BandLab, e tipo, depois que eu fui ver que, tipo, dava pra programar a bateria, então, tipo, não precisa, ela ficava toda no grid ali certinho na gravação. Só que, mano, por ser cabaço, eu comecei a produzir ela em 2022 e lancei em 2024, então foi 2 anos de produção, que é minha primeira música, até entendo, né? Então, mano, eu ficava assim... Mano, muito difícil, velho. Aí eu gravava, tipo, bumbo caixa e depois eu ficava no prato, tipo, no chimbal. Então, Gravando, tipo, um por vez, né? e no dedo, cara. Então foi muito artesanal ali, mano. E tudo que você escutar, tipo, foi artesanal. E, pô, tento trazer uma impressão de banda e tal, né? Legal, tipo, até que. Mano, o Zé falou, mano, o bagulho parece banda, só que algumas músicas, tipo, de 2021 pra cá, eu tenho usado esse recurso por questão de custo, tudo mais, né, É mano? porque, mano, é que nem eu falo, cara, não é fácil ser músico, não é fácil ser músico no Brasil. Não, mano. Assim, tipo, porra, você quer fazer um trampo, mas é difícil achar um batera pra fazer um trampo pra você, tá ligado? Às vezes compensa mais você querer fazer uma parada ali, você mesmo fazer, que é mais orgânico ali, do que, tipo, porra, ter um gasto com batera. Mas, apesar de que seria muito foda se tivesse um batera ali à sua disposição, né? Porra, Pra você mano. gravar a hora que você quiser, É, mas é complicado, Não né? só o batera, né? Mano. Estúdio, microfonação, batera e o tempo, a né? gente sabe bem disso, né? Porra! A gente sabe como Porra. que é, né? E teu lance, tipo, mano, é aquela coisa. Mano, o importante é você fazer, não importa a ferramenta, mano. Mano, pô, lá, como é que funciona, mano, o meu trampo de produção musical no sentido geral? Eu tenho o primeiro passo ali, eu tenho um grupo comigo mesmo no WhatsApp chamado Ideias de Música. E aí, tipo... Eu tenho que chamar ideias maneiras. Aí, ó, viu? Eu tenho dois, tenho ideias de música e ideias de vídeo. Aí, ideias de música, mano, tipo, eu sempre falo pro Gabriel do Futuro. É sempre ele que tá fazendo os bagulho, né? É tipo, mano, e aí, Gabriel do Futuro? Eu até te mostro aqui o áudio. Mano, ó, tive uma ideia, tal. Aí, quando tiver, sei lá, de madrugada, eu pego, escuto, aí eu vou executando. E aí, tipo, sempre com base na letra, na guitarra. Aí, disso daí eu passo pro BandLab. Aí, depois disso, eu passo pro Reaper. Aí, tipo, a questão da bateria, geralmente, por exemplo, o último trampo quem produziu foi um conhecido meu chamado Naka, e ele que fez toda a parte de bateria, baixo, sobre telas, né? Só que, cara, tipo, cada trampo vai indo de um jeito. Agora eu tô mandando lá pra Argentina pra mixar e masterizar, mano, pro pessoal pro Leandro Hueck, mano, prazer. Ô, Leandro, obrigado aí pela força, mano, você tem me ajudado pra caralho, velho. E aí o irmão que faz, mano, os bagulhos de mix e master, mas tudo, a produção... A bateria sempre precisa de alguém, mas às vezes eu tento gravar, mas dá muito trabalho. Mas, tipo, baixa, guitarra, é eu que faço, A mano. bateria você usa qual? Cara, basicamente, tipo, eu uso do BandLab e passo pra alguém fazer, mano. Entendi. Tipo, é bem simples mesmo. Aqui eu usava o Easy Drummer. Easy Drummer. Já usei já também. O Drummer, eu usei até o 3. O 3 é muito bom. É bom pra O caralho. 3 dá pra você humanizar ali, mano, fazer umas pegadas que... Forte, fraco e tal. Aí você pega uns samples de caixa Uhum. que passa batido, mano. Eu sei, mano, passa. Passa batido. Mas tem que ser assim, ó. Bem. Tem umas que não passa, né? Ela falou assim: essa bateria aí não passa, não. Mas é legal, é assim, tem esse lance que você fala assim, porra. Eu sempre quis ter banda, né, mano? Tipo, mas nunca tive uma banda assim, firmeza de uns caras fodas pra tocar, sabe? Então, mas banda era mais ou menos. Você Aí- era vocal e guitarra? Não, só guitarra. Só guitarra. Aí, mano, pô, uma pá de riff, uma pá de ideia pra fazer, e, tipo, eu nunca achava uma banda pra tocar. Aí eu falei, mano, vou gravar, cara. Comecei a gravar em casa, tipo, usando o Easy Drummer. Mano, quando eu abri o Easy Drummer lá, que eu consegui gravar a bateria em cima, eu falei, o quê, irmão? Pra quê? Já era. Mano, você Já quer é. mais água, cerveja? Não, mano, eu queria só. Ah, não, pode vir. Depois eu vou no toalete. No Vai banheiro. lá. Pode ir? Vai lá, caralho. Vai lá, segura aqui. Tá bom, beleza. Vai lá. Segura aí pra ele. Segura. Depois você volta pra te segurar pra você ir. Mas é daquilo, você, tipo, mano, esse lance de você fazer em casa, cara, é muito gostoso, né, mano, de você produzir seu som em casa, né? Não, mano? abre um novo mundo, assim, porque é isso que você falou. Às vezes você tem várias ideias, você não consegue executar, não consegue Com ter uma banda, banda né? que te acompanha. Aí você bota a criatividade, começa a inventar. Eu lembro que você me mandava, mano, uma música, sei lá, a cada semana, assim, sabe? E, tipo, querida, vê se tá melhor. É. Não, mas é isso, é botar a criatividade pra funcionar e gravar os seus trampos, assim. E aí, tipo, você pode até lançar, você pode, sei lá. Eu lembro na época, acho que era o SoundCloud, assim, que a galera soltava muita parada, assim. Então, mano, você vai gravando. Eu mesmo, aquela época que eu parei de tocar e tal, que eu senti uma necessidade de fazer música de alguma forma.
comecei a pirar no FL Studio lá, mano. Comecei a fazer aquelas bases lá. E te dá essa liberdade, né, mano? Você começa a inventar as paradas que você quer. Às vezes vai ficar do seu gosto, às vezes não. E aí você tem essa liberdade e tem tempo, não é igual ao estúdio. E geralmente quando você vai gravar no estúdio, tem o tempo e tal. Às vezes você não consegue exportar todas as suas ideias, passar as suas ideias, né, pra prática, né? Fica só na teoria. Porque você não tem tempo, você tá pagando, né? E quando você consegue produzir em casa, Uhum. aí você tem esse lance, essa liberdade de fazer a sua música no tempo que você quiser e criar muita coisa. Você sabe como que é, já foi em casa, né, pra tipo, gravar lá, então, tipo, pô, é muito tranquilo, né? Tipo, você solta o som lá e vai tocando em cima até achar alguma base legal e vai encaixando aos poucos. Não, e outra, é aquela coisa, tipo, mano, a gente se tromba e tal, e aí você liga lá o play e a gente começa a fazer um som, quando vê, já saiu uma música, assim, então... E também eu acho que acaba sendo democrático, porque muita gente tem muita ideia boa, só que às vezes não tem condições e tal. E com a tecnologia você consegue fazer isso, né? Botar suas ideias pra fora. Você tem aquela possibilidade de você estar utilizando uma ferramenta, né, do qual você pode estar fazendo uma música, né? Pode crer? Pode ser. Pode crer. E, Pode pô, ir, isso é legal pra caramba. É engraçado que tem essa discussão, né, meu? Tipo, de falar assim, qual ferramenta que você usa pra gravar ou pra fazer as coisas? Que nem tem aquele negócio, se você usa o Canva, você não é profissional. Tipo, é como se a ferramenta desse o veredito pra saber se o seu som é bom ou ruim. Cara, depois de, mano, explorar um pouco, estudar um pouco, e eu entendi o seguinte, que, velho, o lance do qual programa você vai usar pra fazer música, etc e tal, é o programa que você tem mais facilidade. Muita gente fala que o FL Studio é mais pra você fazer, tipo, batida, fazer uns beats, umas paradas mais voltadas, sei lá, pro Você usa o rap. FL também? Não, eletrônico. Eu nunca usei esse, mano. Só Ô. usei o Reaper. O Reaper, mano, você começa a usar os dois, você fica louco. Porque você tá Sério, acostumado a fazer os bagulho do Reaper, Uhum. aí você vai usar o FL, e aí você tenta fazer a mesma coisa e não Tudo sai. diferente, mano. É porque os comandos são diferentes, comandos. né? Eu Então, tento sempre basear, assim, tipo, tanto na edição de vídeo como na edição de De áudio. áudio no Reaper, sempre tentar deixar os mesmos atalhos pra fazer as mesmas coisas. Pode Pra não crer. ficar perdido, porque cada um é um comando diferente. Então, mano, tem hora que você fica. Mano, mexia tanto no Reaper, cara, tanto no Reaper, que, mano, o Reaper já tá decoradaço. Aí eu comecei a usar o FL, mano. Nossa, velho, ele ficava perdidão, mano. É mó ruim, mano, isso daí, velho. É ruim, mas o FL, cara, é sensacional pra compor. Que é cara. o One alguma coisa também, que é bom pra caramba, todo mundo fala, eu esqueci o nome, mano. Tem o Pro Tools também, né? O Pro Tools, O mano. Pro Tools é o classicão, né? É. Você viu que tem uma skin do Reaper? Não Do Pro vi, Tools? mano. Você baixa, Mentira, você sério? baixa a skin, você coloca no Reaper. Aí ele fica Caralho. com a skin do Pro Tools. Que da hora isso aí, mano. Parece emulador, né, mano? Pode crer. tipo capinha do celular, assim, Aham. né? É muito foda. Da hora, mano. O Gabriel, mano, e porra, velho, eu não sei, eu posso até estar viajando, mas, mano, como é que foi essa transição, tipo, de banda pra solo? Tipo, mano, eu vou tentar solo. tipo, você citou que você já teve algumas bandas e Isso. tal. E quando que, tipo, caiu a sua ficha de, tipo assim, meu, eu acho que o rolê é eu fazer... Porque, assim, quando você encabeça uma parada, você tem o seu trampo solo, tem a questão de toda a responsabilidade estar em cima de você, mas, de repente, você acaba tendo uma certa liberdade pra expor suas ideias da forma que você quer. Quando que você teve esse estalo de falar assim, putz, eu acho que o esquema é, tipo, porra, já toquei em banda e tal, mas eu vou trampar na minha, sei lá, minha carreira solo, vamos supor assim. Cara, eu tive umas 500 bandas antes, mano. Até que chegou, por exemplo, eu comecei uma banda chamada Street Dogs Band em 2007, cara. Street Dogs. Street Dogs Band, que era com o Zay e tal, né? Tem Street Bulldogs, né? É. Aí, beleza, tipo, passou disso daí 2008, e aí, cara, sempre teve problema com membro de banda, que o cara, pô, não tá tão afim. Sempre foi muito meu sonho essa porra, não sei porque eu gosto muito disso, mano. Tipo, eu dou minha vida pela música, velho. E aí, cara, chegou, tipo... Eu tive uma banda em 2008 pra 2009, mais 2009, chamada Último Duelo. Pô, queria até mandar um abraço aqui, mano, pro Leandro Alves, mano. Vai, Corinthians, tamo junto, mano. Lembrei de você, caralho. Mano, meu parceiro, meu irmãozão, Leandro, cara. Legal. Tipo, nós éramos guitarra da banda. Então, cara, mano, a gente sempre teve uma química. Inclusive, eu tenho até hoje com ele um projeto paralelo, que é uma banda também que se chama Fire Groove. Que é uma banda, mano, que eu, tipo, lanço umas letras mais ocultistas, sabe? Tipo, tem um lance mais, tipo, de... Legal.
mano, tipo, todo um lance mais focado em ocultismo, tá? Por meio das letras, né? Eliphas Levi, Universo É uma Paralelo. outra vibe a parada. É uma outra brisa, mano. Só que é uma banda que provavelmente em algum momento a gente vai lançar um EP e tudo mais, porque, pô, eu curto muito a essência de ter uma banda, cara. Uhum. Só que aí, cara, em 2009, tipo, a gente teve, pô, aquela banda era muito promissora, cara, porque tava pegando aquela época, pô, a gente abriu o show do Replace, da Evo 84, do Granada, tá ligado? Pô, só as bandas, mano, tipo, do Additive, cara, pô, e tava começando a ter um público naquela banda. 2009, sei lá, parecia que a galera era mais, sei lá, mais receptiva em, pô, acompanhar uma banda. Tipo, parecia que era uma novidade e que tava surgindo um movimento muito forte por Era um meio. rolê, né? Tipo, pra acompanhar uma banda era um rolê. Cara, eu lembro do Bananal do Ibiras, tá ligado? Pô, tipo, mano, era uma cena muito foda, né? Ali, focado no rock and roll, que era o rock que a gente fazia da nossa geração, tá? Enfim, eu sempre fui um pouco relutante, mas hoje eu me arrependo. Restart, mano, me perdoa. Pô, eu gosto dos moleques, os moleques é da hora. Mano, tipo, aí beleza. Aí, cara, o vocal, mano, começou a dar umas rameladas de trocar membro, começou a tirar o batera, depois tirou o baixista, entrou um, entrou outro. Mas por que? Era tipo aquele lance tipo de. Não tô me dando bem com a pessoa, aí vou tirar da banda. Cara, tipo... Tá ofuscando a minha estrela. Qual que era a parada? Nada, nem tinha esse lance de ego, não, mano. Era mais um bagulho de tipo, o cara deu uma mancadinha, vou tirar ele, tá ligado? Uhum. Tipo, sei lá, o baixista, o batera, sei lá, não tem a skin tão da hora, vou tirar o cara, vou colocar um que tem mais skin do cabelinho, pá, mais emo. Tinha esses bagulho, tá ligado? E aí o cara, mano, destruiu um sonho meu, porque, cara, aquilo ali foi, pô, a Último Duelo foi uma banda que eu acreditei muito. Até hoje eu sei tocar as músicas, em 2009 até hoje, tá ligado? E aí em 2010 eu comecei a querer falar. Aí eu falei, não, então, pô, eu sempre quis ser vocal, então agora eu vou ser só o vocal. Aí eu criei uma banda chamada New Days, que, mano, a gente, pô, caminhou legal, chegou aí em programa de internet, chegou aí até naquele pop estilo, você deve conhecer e tal. Enfim. E não rolou também, mano. Aí em Mas por que não rolou o Último Duelo? Cara, que, pô, teve. É o show- mesmo esquema, a mesma parada, troca a guitarra. Não, teve jogo que o batera faltava. Esse daí não era mais de eu querer, porque eu já era vocal, então, tipo, eu falei, mano, pelo menos eu já tô numa posição que pode sair os membros, mas a voz é a mesma. Mas aí, tipo, também era o mesmo esquema, mano. Aí, tipo, os caras saíram fora, mas aí continuou eu e uma galera ali da banda ainda tocando, aí a gente formou uma banda chamada Hello, e aí a partir daí eu comecei a compor, mas, tipo, pensando em querer ter a banda em paralelo. A banda meio que se desfez, só que, mano, o projeto solo continuou. Só que, tipo, eu falei, mano, vou ter um trampo aqui que pelo menos eu vou gravar pra poder escutar. E não foi nem na intenção de querer estourar nem nada. Eu falei, mano, eu só quero poder gravar uma música minha, tá ligado? Aí eu lancei meu primeiro EP. Aí, tipo, é aquela sensação de, mano, eu preciso lançar, preciso produzir, né, mano? Eu tô vendo que os caras que tá comigo não tá indo, né? Cara, que ter banda, querendo ou não, pô, a gente, mano, eu sou periférico, tá ligado? Nunca tive, não nasci num núcleo onde as pessoas ou os pais da galera que tá comigo tem poder aquisitivo pra ajudar a pagar uma gravação. Hoje é muito mais fácil, pô, eu tô me produzindo, pô, tô louco com isso, tá ligado? Mas naquela época, obviamente, a gente precisava de estúdio e tudo mais. E, cara, tipo, não era aquela coisa que todo mundo tinha acesso. Então tinha que ter uma grana, tinha que ter um investimento. E nem todo mundo tinha, pô. Né? Até aí Era tudo caro bem. pra caramba também, né, mano? Era pra um estúdio pra Sim, você mano. gravar uma demo ali, era Era 900 conto naquela época. Pô, e eu de trampando de call center, mano. Foi Outro dia, juntando... um call center, ó, o Office Boy. Como é que você vai pagar isso aí? Mano, eu juntei 2 anos, mano, pra gravar o primeiro... Mano, obrigado. Eu juntei 2 anos, mano, pro primeiro EP eu gravar, tipo... Pra eu gravar meu primeiro EP, mano. Fiquei 2 anos, 2011 e 2012. Com a banda. Não, Do primeiro solo. EP solo. Sim. Fiquei 2 anos juntando dinheiro. E aí eu fui lá no Daniel. Aí, mano, através do Daniel eu conheci o Beto Ferrari, pô, do Replace. Queria até mandar um abraço, mano. Os caras batiam a carteirinha na MTV, a banda Replace ali na época. O cara nunca me viu na vida e foi gravar comigo, mano. Tipo, foi um sonho realizado ali, tá ligado? É Tipo, engraçado, os caras, né? mano. Eu tenho um amigo meu que ele deu rolê com os caras do Cine, né? Uhum. Ele falou, mano, eu conheci os caras do Cine, vai tomar no cu, os caras é mó legal, mano. Eu vi você Pô, dá falando até isso, raiva, mano. eu quero, podia ser chato poder odiar tua banda, né, Caralho, velho? mano. Mas você é mó legal, não tem como. Você acaba até gostando da banda do cara, porque o cara é de tão gente fina, Os caras velho. é gente boa. Mano, os moleques do Restart também é gente boa pra caralho, velho. O Replace tem uma música que tem um refrão muito foda, muito bonito, assim. Aprender a voar, Não, a música lá que estourou lá deles, qual que era? Eu não vou lembrar o refrão. ponto lá. de paz.
Eu acho que é. Porque eu te quero muito mais. Porra, puta refrãozão gordo, assim, forte, tá ligado? Bom, Tanto que bom. eles deram uma guinadinha até por causa dessa música, né? Foi aquela música que estourou, mano. Aí eu, por internet, mano, eu comecei a acompanhar o Replace porque uma mina que trabalhava comigo na época que eu era estagiário, ela falou, mano, tem uma banda lá que o baixista é de Minas e, pô, a gente conhece eles, depois pesquisa lá onde foi que eu errei. Mano, naquela época os moleques eram geniais, eles tinham, tipo, uma série no YouTube que mostrava, tipo, tudo da banda, backstage, não tinha aquilo no YouTube, era tipo um Família MTV, tá ligado? Sim, Tipo, sim. e aí eu acompanhava aquilo lá e comecei a ver onde os caras gravaram. Eu falei, mano, eu vou gravar ali. Aí eu juntei 2 anos de dinheiro e tal. Falei, mano, quanto é pra gravar aí? Pá. Aí o cara é tanto. Eu falei, não, beleza, mês que vem eu tô aí. Aí eu fui lá, mano. Falei, pô, eu conheço a banda, pô, sou fã do Beto e tal, gosto pra caralho das músicas. Eles tinham acabado de lançar aquele álbum O Fim do Furacão, depois que eles saíram da gravadora mais pesado e tudo mais. Aí o cara foi lá gravar comigo, mano. No outro ano o cara tava gravando o clipe e falei, mano, é um daqueles momentos que, porra, mano, você fala, valeu a pena, tá Você ligado? ficou satisfeito com o resultado do trampo? Cara, na época sim, hoje em dia eu olho já com vergonhinha a letra e tal. É porque Da minha talvez parte. é porque talvez o que você disse naquela hora da época não é mais o que você é hoje, né? Pode ter sido isso? Mano, algumas coisas eu gosto pra caralho, mano. Tipo, a primeira música, só que realmente, mano, hoje talvez a letra até seria cancelada, tá ligado? Uhum. Por conta da É letra. engraçado, eu fico imaginando os artistas, tipo, pô, os caras lá que vai nos anos 90 cantavam várias groselhas. Aí, tipo, com 19, 18 anos, né? Aí os caras, tipo, com 50 anos assim, olhando, eu falei, caralho, mano. Mano, é foda. E o bagulho tocando na rádio, né? Tocando até hoje, assim. Você fala, Tocou na rádio, mano. Pô, aquela cena emo era engraçada até, mano. Uhum. Porque, mano, É que tem várias ondas ali Tem. da cena emo ali de 2000, não tem, Rafa? Tem. Tem a primeira leva. Você falou isso, eu lembrei, eu vi uns vídeos do Blink ontem, eles tocando já, tipo, tiozão, assim, cantando umas músicas quando eles eram novos, né? Deve dar um conflito, né? Que, pô, eles tinham aquela linguagem É coisa de moleque, juvenil, né? Ali e tal. E, tipo, eles hoje, tipo, com cinquentão, assim, cantando aquelas músicas, pô, fui pra escola e, sei lá, trombei a mina e ela mandou me fuder. Mas é muito legal, assim, Não, também. e- Tipo, é foda. É estranho, mas é muito legal, assim. Não, Acho que a e, gente e gosta rolou, muito, tipo, né? umas críticas exatamente falando isso. Tipo assim, porra, no show do Blink no Lola, na turnê, né, toda. Falando, porra, os caras já com essa idade, e aí fazendo as mesmas piadas, assim. Eu entendo que pra algumas bandas, de repente, isso não cai tão bem. Mas é que eu acho que a essência do Blink é meio que essa coisa, assim. Esse besterol, esse lance de, tipo, de ficar essa zoeira, assim. E aí, no caso deles, não sei se cai tão mal, assim. Eu acho que eles mantiveram o rolê. Ia ser estranho, tipo assim, eles tocarem as músicas e ficar muito sério, assim. Tipo, eu acho que faz parte do espetáculo, tá ligado? Não, sim, não que eu esteja criticando. Até porque eles já estão tocando meio sério, né? Você pegar os shows. Você via o Mark, porra, ele não parava no palco, mano. Ele tava Que pulando, rock. ia pra lá, não sei o quê. Hoje, tipo, os caras tá mais, né? Baixo aqui em cima, guitarra lá em cima, assim. Ah, mas Artrite. também Aí, aí artrite, vocês né? tão na idade, né, O mano? bico de papagaio, o Tom já não consegue tocar com a guitarra lá embaixo. A idade chega pra geral, né, mano? Mas é muito legal isso, assim, né, mano? Mas rola muito isso, né? De muita coisa que foi feita ali no começo dos anos 2000, final dos anos 90, e hoje, às vezes, pode ficar um pouco datado, assim, mas... Você se preocupa com isso, mano? Eu acho que, sei lá, acho que é besteira mesmo. Você se preocupa com isso, Gabriel? Tipo, na hora que você vai escrever? Você Mano, fala, não. puta, mas será que isso vai ficar datado? Será que... Pô, Masterclass vai, mano. É uma música que eu já sei que vai, pô. Daqui a pouco não vai mais ter esse lance. É sobre telas, por exemplo, pô, Insider. Pô, mas eu acho que sobre telas não, hein? Você acha, mano? Isso aí vai perdurar, porra. Sobre telas? É, pô, se você for passar vai, 2018 até hoje, é a mesma coisa. Será, mano? É a mesma pegada, rios. Quando a gente fala de marcas, por exemplo, né? É meio foda falar isso, porque você não sabe até quando vai durar. das marcas, Foda-se, é seu né? trabalho mesmo. Pode ser, pelo lance das marcas, talvez, mas... Mas a temática que você diz, tipo, a pessoa imersa, sempre vai ter um gatilho, né, A mano? ideia, eu acho que ela vai ser eterna, assim, né? Porque, quem ou não, a gente é refém dessa porra, né? Não tem como O tempo mais, todo, né, mano. Tá ligado aquela série Black Mirror, né? Já assisti. Sabe o que é Black Mirror, né? Sei, aham. Pra Essa caralho, porra mano. aqui, É isso, né? mano. Tá cada vez mais a sociedade, né, mano? Você vê os bagulho do Bebê Reborn, mano. É muito Black Mirror aquela porra, velho. Pô, a gente Acha, tá mano? no mundo Black Mirror, né? Tá, A mano, gente pra no- caralho. Vários episódios que rolou aí há 5 anos atrás, 6 anos, hoje... Você viu a última temporada? Cara, eu acho que assisti, mano, até o episódio que era o bagulho de validação pelo número de like, um negócio assim. Mas eu não Ah, isso sei é se não antigo assisti já. até o final, não.
Pô, ele me Mas mandou é mensagem lá 2 horas da manhã, mano, tô assistindo Black Mirror aqui, mano, sai nova temporada. Cara, Pô, mano, tô episódio Foda. é um bagulho que vai acontecer, tipo, não dou 10 anos, mano. pra acontecer Até aquele antes. episódio. E tem umas pra cada Mas dá episódio é um spoiler soco aí, no pô. estômago, né, mano? Você fica, caralho, velho. Esse primeiro episódio é tipo uma mina que ela tem um probleminha no cérebro, que ela vai virar óbito, só que inventaram, uma empresa de tecnologia inventou um bagulho que consegue colocar na cabeça dela, que ela consegue sobreviver. Só que, tipo, aí tem que fazer um plano lá, né? Ele só funciona na cidade, tá ligado? Aí você paga um plano que ela, Ela não tipo, pode se ela sair da sair da cidade. cidade, o bagulho Ela desliga. desmaia. Caralho. É, tá ligado? Aí beleza, o cara paga o plano básico lá. Aí só que aí começa a dar uns bagulho estranho, ele vai lá reclamar. Ela fala, então, que agora o plano aumentou, né? Agora você tem que pagar isso. Só que aí ela começa a fazer aquelas propagandas tipo de começo de YouTube. Tipo, ela tá conversando aqui, aí você fala assim pra mim, puta, mas eu fui lá no Espaço das Américas ver um show, tal, aí a mina, né, fala assim, então, dia 28 de fevereiro vai ter um show do Nat Roots, tal, não sei o quê, ingressos à venda, do nada ela metia Só que ela não lembra. Caralho, do nada ela metia umas promos, assim, tá ligado? Aí só que o bagulho vai aumentando. Aí o cara vai reclamar, mas então, aqui agora o plano aumentou, você pagava 100 que pagar o dólares, plus agora é agora. 300, só que eles são, tipo, muito duros, assim. Aí o cara começa a fazer umas paradas, pra não dar spoiler, o cara começa a fazer umas paradas meio surreal pra conseguir fazer dinheiro pra poder pagar esses planos, pra ela parar de ficar fazendo essas publi, tá ligado? Nossa, mano. Tipo, eles vão transar assim, Até e ela ela fazendo fala transando, assim, preservativos, tal, não sei o que, utilize, não sei o que, pá. Aí ele olha assim, tipo, mano. Que E loucura, isso, velho. com certeza, muito em breve Vai acontecer rolar, alguma com certeza. coisa assim, né, mano? Já viu Cassandra já, mano? Cassandra, qual que é é? foda, mano. É uma série alemã, mano, que, tipo, é basicamente mais ou menos o mesmo conceito, né? Só que, tipo assim, era um médico e tal, e queria fazer uns experimentos, e aí ele criou o ultrassom, tipo, só que ele foi fazer na mulher dele, e a mulher dele começou a pegar um câncer, e aí, tipo, eles colocaram a consciência dessa mulher na casa, e, tipo, criaram um robô, tipo, meio Jetsons. não vi essa Já viu? porra. Não vi, mas Mano. tô ligado. É meio bom? Jetsons, né, É mano? bom essa parada? Mano, É bem Black Mirror esse bagulho. é aquela tá ligado? série que, mano, que você quer assistir um episódio atrás do outro, só que depois você fica meio mal, mano. Primeira casa automatizada no... Ah, é alemã. É alemã essa Ah, série, eu, mano. eu não assisti, mas eu vi uma chamada dela. Tem Netflix, né? Tem, mano, É, eu tem. ia assistir- Puta, Nossa, ainda bem que você me arrepiou, lembrou, mano. mano. Era pra assistir a Mocota, esqueci. Esse dia eu tava procurando um bagulho pra ver a verdade. Mano, vou ver você essa não fica porra. meio mal depois que você assiste a série? Eu fiquei meio, mano, tipo, pensando nos bagulhos, Então, tipo... mas esses bagulho, até o Black Mirror, você fica meio mal, Fica mano. meio mal, Pô, não você fica, mano? mal, cara. Esse pra episódio que eu te caralho. falei, sabe, você termina assim que eu terminei e o olho cheio de lágrimas. Eu falei, nossa, preciso... O cara precisa de dinheiro e começa a fazer live na Deep Web. Caraca, mano. Mas deu spoiler pro cara, pô. Não, mas tem é problema, isso. não, Mas eu aí não- pro cara fazer grana, você me espera. Ele começa a fazer umas lives meio bizarras na Deep Web pra poder fazer Caralho. grana pra poder pagar o plano pra mina parar de fazer as Fazer ads. publi, mano. É, pra poder parar de fazer as publi, Só velho. que só vai, os planos vão aumentando, tá ligado? Vai, E, tipo, cara, e chega um momento que você Eu- quer bizarro. Tem, mas é muito legal. tem alguma. Você falou lá do lance lá do Heisenberg, lá que você tá afim de fazer o EP. Tem alguma outra letra, alguma música assim que você é inspirada em filme, inspirada em alguma série, assim? Não, mano, com tudo que a gente tá falando aqui, ou seja, daqui 10 anos tem Sobre Telas parte 2, mano. Vai ter, mano. Mas aí vai ser outra coisa. Mas, mano, não, tipo assim, inspirado em série, basicamente esse é meu único trampo, assim, né? Pô, tem música inspirada em várias coisas. Tipo, por exemplo, óbvio que tem música inspirada em várias coisas, mas tipo, coisas da cultura pop, né? Digamos que a Amor, Raça e Alegria é inspirada em futebol, mas agora, tipo, eu fiz uma música chamada As Luzes Dessa Noite que, pô, basicamente inspirada no relacionamento e tal, com a minha mina, mas de série, cara, tipo, a Heisenberg eu acho que, tipo, é o EP inteiro e tem esses Puxado várias coisas da série. Sim, no Breaking Bad. Como é que ele é? Ah, aquele é vestido de Heisenberg. Ah, já vi. Que ele chega no. Vou chamar ele, hein, mano. Vou chamar Ele chega nos picos assim, com um monte de balinha azul assim, né? Ou você quer me ajudar a vender? mano? pode crer. É aqui em São Paulo, velho. Achava que era no Rio essa É aqui em São parada, Paulo. mano. Ele era Uber, né? Ele era Uber, né? Eu vi no TikTok. Nunca vi essa esse porra, cara, mano. velho. É, Não, ele é não. igualzinho o Heisenberg, influencer, mano. Ele mano. fica andando de amarelo, assim, com Macacão aquele. amarelo andando com aquela máscara com os bagulho pra cima assim, É. cheio de bala azul na mão. Ô, ele chega dos caras assim, ô, mano, você não quer me ajudar a vender isso aqui, um trampo da hora pra você aí, mano? Os caras Vai saem na lá, loja de mano. máquina pra pegar motosserra. Assim. Eu achei muito foda, mano. Eu vi esse o cara. Teu clipe, o cara. É, então, vou Tem chamar ele. o Elvis, eu vi o Elvis que tá na Paulista lá.
Não, não foi, não é o porteiro. É o porteiro é um cara que veste tipo Elvis, que fica lá na Paulista lá. O Danilo Gentili é o Elvis Porteiro. Não, então acho que não é o mesmo, talvez. E- Do Roda Solta lá? Eu não vi, mas acho que não é o mesmo, não. Tem aquele Madruguinha também, mano. Aquele Madruga é doido, velho. Morreu, né? Morreu Madruguinha. Mentira, morreu, velho. mano. Caralho, mano. Morreu. Não sabia, não. Subiu, cara. O único que fez homenagem Vira uma pra ele estrelinha. foi o... O Gentili. Não, aquele que era do Pânico lá, o Carioca? Danilo Gentili lá, o que usa do Ben 10 na cabeça. Que era do Pânico. Confuso sobrinho. No velório dele foi o Confuso. Nossa, mano, ele tava esses dias, pô, no podcast com o Caneta Azul, não tava? Foi o último podcast que ele foi. Caralho, eu assisti essa porra, mano. Foi até no Carioca, acho que foi o podcast. Foda, mano. Foi o último podcast que ele foi. E Foda. Ele era engraçado. eu tinha uma brisa antigamente, eu falei assim, caralho, mano, é que eu não tenho a manha de compor letra, né? Mas meu sonho, assim, era lançar um disco, assim, que tivesse tipo uma... fosse, 10 músicas, que cada música era a visão de uma pessoa relacionada a uma coisa que aconteceu ao mesmo tempo. Pô, tipo isso é assim, inteligente, hein, mano. tipo, o cara tomou um tiro na frente de um bar. Vamos dizer. Aí vai contar, tipo, vai ter uma música do cara falando de como ele tomou esse tiro. Aí a segunda música vai contar do cara que deu o tiro. Caralho. Aí, tipo, a terceira música da mulher que tava de fora, que viu o cara vindo dando tiro, tipo, a visão dela. Não sobre. Não exatamente isso, mas, tipo, uma ideia, né? A dona Carmen da janela. Que... Tipo, cada música contando um. Que eu achava, caralho, é que eu não tenho. Eu sou um merda pra compor, mas eu sempre pensei, caralho, podia fazer uma coisa dessa, você fica muito louco, né, velho? Mano, tenta, mano, porque esse dia eu tava travado pra compor uma música, mano. Eu fiquei escutando pra caralho Black Alien, aquele álbum abaixo de. Hello Hell abaixo de zero, tá ligado? Ah, esse álbum é Mano, foda. é um Carta dos para melhores. M. Eu já tenho uma Aniversário resposta de já das Celebridade, perguntas, tá ligado? nossa, muito fácil. Já tem, né? Já, pô, eu Tem que treinei. mudar, querido. No final tem que mudar. Pô, não, pô. Vamos pelo amor- pensar aí pra Não, pegar pô, ele aí, no eu pulo. também, eu só falo demais, né? Eu tô ficando quieto, velho. Mas, mano, aquele álbum é muito foda. Mano, aí eu fui, peguei, mano, meio que saiu natural a letra. Tenta, mano. De repente, E quando você descobriu que você tinha esse lance de bom de compor, mano? Mano, desde puta. compor música, cara. Desde criança eu sempre gostei de escrever. Eu gostava de fazer cartinha pros professores. Eu colocava, caro leitor e tal. Sabia que era pro professor e tal. Eu sempre. Você gostava de deixar tudo bonitinho, né? É, mano, tipo, fazer umas piadinhas no meio, tá ligado? E aí, cara, tipo, em 2004, na época que eu queria ser jogador de futebol e tal, tipo, aí eu, pô, a gente tava meio que criando um grupinho de rap, eu ia participar, eu escrevia umas letras e tal, mas a primeira música que eu escrevi mesmo, cara, foi em 2006, inspirada no Raul Seixas, que era Sociedade Secreta Ambulante. Aí foi a primeira música e depois daí foi Você outras fez no violão? músicas. É, eu fiz, tipo, mano, era só pestana. Tipo, era só isso. Eu aprendi a fazer pestana, eu só fiz a música inteira em Sim. pestana e escrevi a letra e tal, né? E a partir daí, mano, eu venho sempre, pô, escrevendo e tal. Aí, Eu tipo, acho ali que deu importante. desabrochou o lance de compor, né? Foi. É porque eu sempre falo, né, que compor em português é complicado, porque uma letra ali, uma coisinha que se escreve pode ficar deixar a música muito Estranha. estranha, né, mano? Que nem esses caras, tipo, porra, Nando Reis, aquele Nando cara que Reis ele é gosta foda. muito lá, o dos Engenheiros lá. Humberto Gessinger. Tipo, é que ele não gosta, mas Não, ele não gosta. gosta, não? E eles têm uns esquemas Mano, que eles tamo colocam junto. na letra, né? Tamo junto. Eles têm uns esquemas que eles colocam na letra que, tipo, você fala assim, caralho, mano, eu queria fazer uma parada igual. Se você tenta fazer uma parada meio que tipo, naquela pegada, fica só meio idiota. E, tipo, tem o Renato Russo também, tem umas paradas assim que coloca na letra assim que você fica, caramba, mano, se colocado de uma palavra diferente aqui já fica uma merda, ia ficar totalmente idiota a letra. Cara, eu penso isso pra caralho em relação a compor em português. Eu já tentei compor em inglês. É que, mano, às vezes se você pegar a tradução da letra em inglês é muito, mano, é muito besta também. Tipo, Foo Fighters, por exemplo, é uma das minhas bandas favoritas da vida, assim. Pô, Mas, do mano, período também, mano. também. É, pô, pra caralho. Só que não. Sei. Eu imaginei que não. Não, eu gosto pra caralho, vai. Também acho foda. E, mano, tipo, Eu as gosto letras às também. vezes é muito estranha, mano. The Pretender, pô, é uma baita música foda. Só que eu acho que, tipo, aquele lance, o inglês é uma música que, sei lá, tipo, foneticamente soa melhor as palavras, mano. O português realmente é um desafio do caralho. Só que, mano, sei lá, quando você pega um Black N, por exemplo, que é um cara, pô, um baita letrista, Mano Brown, sei lá, eu acho que o bagulho é tão. Fala tanto com você ali que acaba desmistificando esse lance do som, da composição no idioma nosso, tá ligado?
É que antigamente era difícil, né, mano? Você, tipo, escutar um artista, você fala assim, porra, acho que essa rima ficaria melhor, né? É E verdade, hoje tem mano. artista que você olha e você fala assim, mas acho que se ele colocasse essa rima aqui, acho que ficaria melhor. Porra, mano. Mas é diferente, é porque assim, quando o cara faz a parada assim, que nem, tipo, compor, você compõe, sabe como que é, mano? Tem vezes que a letra vem assim, né? Porra, ontem Parece foi- que vem imprimindo, assim, né? Você vai só, tipo, Chico Xavier, né? É verdade, vem mesmo. Vem mesmo. Eu, Falam que essas aqui é a mais história. o quê? Quando essas que vêm escarradas assim, é as que mais dá Qual que era? certo. Quem foi que falou? Acho que Vamos foi ver. o Vinicim, né, que veio aqui. Ele falou que a inspiração é como se você estivesse acessando uma biblioteca de informações universal, assim. Registros É acásticos, né? registro, assim, que você tem aquela permissão de ficar um tempo ali pegando todas as informações e conseguir trazer. O que você ia falar, mano? Acabei de cortar. Não, então, não, mas faz total sentido com o que o Pimenta falou agora, mano. O bagulho da composição, sempre tive uma ideia, mano, que cada música, ela é uma consciência, mano. Ela já existe em algum plano, tipo, é como Sim. se fosse uma forma mental. Então, tipo, ela detém os sentimentos que ela vai aplicar em você. Às vezes ela se molda de acordo com os sentimentos que você tá sentindo. É como se fosse uma consciência mesmo, tipo... Porque o som, mano, você não consegue pegar na música. É um bagulho que, tipo, você nunca vai tocar numa música, você não vai sentir, você só vai... Ela te acessa de uma outra forma, ela toca em você. Então eu sempre tive, desde criança, essa ideia minha, tá ligado? Tipo, a música, ela é como se fosse um organismo, um ser vivo, uma entidade ali. Uhum. Cada uma é uma, mano. Tem a do sertanejo, a do funk, a que fala de rebolar a bunda e tal. Só que ela traz aqueles sentimentos e toda aquela história, por mais que seja uma brisa minha, talvez eu tô falando um monte de merda, mas Não, eu, que eu isso. sinto muito isso, tá ligado? E quando você compõe, meio que, mano, você só tá. Você não é nada, você só é um cara que tá pegando um canal ali e trazendo, mano, eu concordo totalmente com esse mano aí, velho. Porque eu imagino que você deve ter escrito uma letra assim que você fala assim, cara, de onde que eu tirei essa ideia, velho? Tem, mano. Tipo, você fala, mano, como é que eu pensei nisso aqui, né? Como que eu acessei essa ideia, assim, né? Pô, e esse Vinicim que o Pimenta falou agora, eu lembrei. Ele, quando o Yuri Alberto fez 3 gols naquele Quando último jogo, ele internacional. dedicou a música pra esse mano que veio aqui, o Vinicim. Foi? Aham. Caralho, mano. Eu Foi ele lembro que veio desse aqui, dia, foi velho. ele que veio aqui, caralho. Ele Pô, veio na foda. semana, eu acho que foi no domingo, né, esse jogo? Sábado, Foi domingo. domingo ele veio na Na terça. terça-feira ele veio aqui gravar com nós, falar da música. Da pá, não sei o hora, que, legal pra mano. caralho. O moleque tava, mano, feliz pra caralho, assim. Era aquela Foda. brisa, né? De fazer 3 gols, você pede uma música, daí Isso. o Yuri Alberto pediu a música desse mano aí. E aí, Yuri Alberto? Porra, que Coringão, cara. Faz mais 3 aí. Faz mais 3 aí, pô, pros dois lados, Tá né? O difícil, Coringão, hein? mano. Tá difícil, hein? Pariu, o Corinthians tá foda, mano. Puta que pariu. Então, é que também, mano, a gente tem que ver também hoje em dia, falando desse lance, a gente sempre conversa aqui com música, a gente nunca vai sair disso. Esse lance de você pegar, mano, como que a música é consumida hoje em dia, né? A gente tava até falando isso no começo ali, referente ao Spotify e tal. Uhum. Como é que se consome música hoje em dia, né, mano? Antigamente a gente sentava, comprava o disco, sentava, ficava lá escutando o disco, olhando encarte. Hoje não, mano. Hoje é tipo uma música, ela é muito. Efêmera, ficou mais difícil ainda, né, mano? De sentir alguma coisa física na música, né, velho? Sim, e ficou passageira, tipo assim, é muita música acontecendo, muita banda, e você não consegue absorver tudo, e ela parece que fica descartável, né? É como. Antes você ainda tinha o material físico e tal. Eu lembro que, mano, meu irmão trouxe aquele CD do Limp Bizkit, o Chocolate Starfish. Nossa, esse disco é Mano, eu ficava debulhando aquele CD, vendo o encarte. Tem o do Offspring também e tal. Mano, Qual eu que é o lembro. Offspring do... Era o da menina que tá na cadeira que tem tipo uns Americana. insetos gigantes. É americana. Welcome to Americana. Please make your salad. Please. Right now. Mano, foda, mano. Pô, mano, do Raul Seixas também, pô. Eu tinha CD. O do Raul já não era, tipo, os discão, né? Tipo, eu acho que tem um disco dele lá. Mas era aquele Krieg Rabandolin. Mano, eu ficava, tipo, debulhando aqueles CDs. Cara, hoje eu acho que o público, principalmente essa galera mais nova e tal, eles consomem mais o artista, o influenciador ali, mano. Querendo ou Não, não. a sabe? música é tipo só um pano de fundo. Cara, ela até se comunica com a galera, só que, porra, eu precisava sentir como essa galera sente a música que eu acho que nunca mais vai ser da forma que a gente sentiu, do mesmo jeito que os caras que consumiam vinil naquela época, que fala que todo mundo sentava em círculo, que, pô, é diferente da galera que já escutava, tipo, na nossa geração, que era no MP3, que era um bagulho individual ali. Uhum. Então ela vai se transmutando de acordo com as gerações, né? Então eu acho que cabe a gente saber adaptar e, porque querendo ou não, tentar mandar o nosso recado, né, E mano? hoje, se for ver, você perdeu isso. Mas hoje é muito mais legal, se for ver. Hoje você consegue ver o que os Sim, artistas Você escuta o que faz, você mano. quiser, Ó, mano. Mano, imagine se na época a gente conseguisse ver o que o Rodolfo fazia. Na época do Nossa. Raimundos.
Tá ligado? Que legal ia ser os caras em turnê e, tipo, você vendo os caras bastidores, os caras, tipo, mano, ia ser sensacional, velho. E hoje a gente tem essa possibilidade. Por mais que a música ficou meio que de segundo plano ali, É. mas Então, hoje mas- você tem esse contato. Mas- Hoje você pode mandar uma mensagem pro cara, você pode dar a sorte dele te responder sempre você precisar ir no show e ficar 3 horas na fila pra tentar ir no camarim tirar foto com o cara. Mano, eu lembro o dia que o Black Sacou? N me respondeu, velho, mano. Aí, ó. Eu que fiquei legal, feliz quando pra o Black Alien caralho, respondeu mano. naquela época. Mano, na época... Como foi? Você mandou mensagem pra ele? Mandei, mano. Ele tava, tipo, aprendendo a tocar violão. Uhum. Aí, mano, tem em 2000, pô, nos 1900 bolinha, um professor meu me ensinou que se eu colocasse um elástico entre os dedos, ia ajudar a fazer um lance de escala muito mais rápido do que você, tipo, tem que treinar sem nada, né? Como se fosse, tipo, um jogador de futebol com elástico pra chutar a bola, Sim. um lutador e tudo mais, né? Aí você coloca, tipo... Entrelaçado ali. Aquilo me ajudou muito a pegar a agilidade pra tocar, né? E aí eu falei, mano, por que você não faz isso, isso, isso? Ele, ô, Gabriel, firmeza e tal, vou fazer aqui, mano. Aí ele pediu pra eu mandar uns vídeos pra ele, eu falei, não, demorou, amanhã eu mando. Aí eu mandei e não respondeu mais, mas eu fiquei feliz pra caralho. Aí, mano, pô, e eu gravei os vídeos mal bonitinhos, editei o vídeo, eu falei, ó, Black N, pá, mano, Gustavo, pá. Filha da puta não me respondeu. E hoje a gente tem essa possibilidade, né? De ficar Verdade, mais próximo, mano. né? Você vê o que ele tá fazendo, vê o que ele deixa de fazer, se ele tá puto, se ele tá... Qual cidade ele tá. Tipo, deixa eu ver que hoje o Black Alien tá fazendo. Mas Isso isso é legal pra caralho. é que assim, tudo tem o ônus e o bônus da parada, né? Aí, tipo, pô, mas será que você vai ficar, pô, vendo seu artista lá que você gosta lá todo dia fazendo a mesma coisa? Não perde aquele encanto, tipo, do artista que tinha nos anos 80? Tipo, ó, quem será que é as pessoas que estão por trás da máscara do Kiss? Nossa, aquilo ali foi foda, né, mano? Mano, os caras quebraram a carreira deles lançando a cara deles, né, mano? Dizem que, Os tipo, caras com uma caiu cara de muito, tia véia, mano. Pô, pinta a cara que é mais legal. O negócio era mágico, né, mano? É, então, tem esse lance de, tipo, quando você descobre. Tipo, que nem quando tem aquele lance, né? Não conheça seus ídolos, né? É, não conheço o seu jamais, mano. Pô, esses dias mesmo, o dia que eu lancei Sobre Telas, eu mandei mensagem pro cara do Pânico, o Evandro Santo, tá ligado? Sim. Mano, tipo, o maluco me respondeu, fez até uns vídeos pra divulgar minha música, mano, da hora. Então tem esse lance da internet, mano. Então. Mano, O Wander era o Christian Pior, né? é, o Christian Prior, mano. Porra, ele é muito Nossa, da é hora. Mano, ele tem que colar sensacional. aqui, ó, o Christian Prior. Nós queremos você Será que aqui. ele Não sei se vem? vocês querem, Manda mas, mensagem porra, pra ele, você é teu amigo já, pô. Vou mandar, mano. Eu indiquei você já. Sério? Pô, ele é Aham, foda falei que ia pra estar aqui, falei que ia caralho. estar aqui. Ele é muito... Depois nossa, nós desenrola, mano. O trampo dele é sensacional. Nossa, adorava. o Pânico. Mano, os caras do Pânico é muito da hora, mano. Eu queria ser do Pânico, velho. Ô, mas eu lembro do Pânico, os primeirão lá, que tinha a Hora da Morte. Sim. A Hora da Morte que chutava as barraquinhas lá, sabe? Aquilo era muito foda. Mano, eu sempre curti o Impostor, mano. Achava do caralho, Esse velho. postura é Não, ele fenomenal. era monstro. Né? Tem um corte do Carioca falando quando ele foi na festa da MTV na VMB. Vocês viram esse corte? Não vi, mano. Que ele como é que falou foi? assim, ele chegou no Carioca, falou, eles nem eram tão estourados ainda, acho que nem tinha o programa na TV, o Pânico ainda. Eu sei que era bem, se tinha bem como ele falou, chegou, Carioca, vamos lá no VMB lá, ele falou, você tem ingresso, tem entrada? Ele falou, não. E vamos como? Não, eu vou ter um esquema lá, eu entro. Não, nem fudendo, eu vou lá. Ele falou, mano, você não vai, não. Olha, quando estiver passando o programa, eu vou te ligar, você olha a TV, você vai me ver lá. Aí beleza, aí ele passou, aí ele ligou pro Carioca, Carioca, põe na MTV aí vai ver tua impostora assim, atrás do Marcelo D2, né? Ele passando assim com o celular, e aí Carioca tá me vendo, ele falou, mano, o cara tava na TV falando comigo, eu falei, mano, esse cara é o filho da puta. Aí que veio a ideia de fazer o quadro do impostor, por causa dessa fita, Puta tá que ligado? pariu, Mas velho. ele tinha essa facilidade de entrar nos bagulhos. Os caras falavam que ele, antes do rolê, ele ia em umas festas aleatórias de casamento. Isso antes de vir o programa tudo. Ele entrava, assim, ficava amigo dos noivos. Ninguém sabia que era ele, mas ele lá pegava o microfone, falava, enchia Mas sabe a cara qual que e ia era pro o rolê. negócio dele? Ele chega tipo, metendo marra no segurança. Ô, já falou com a Jusilene lá? Não sei o que, começa a falar, mas aí os caras, tipo, mas ele fala com tanta verdade, tanta convicção, que a pessoa acha que realmente ele é da festa. E é um tiro só, né? É. É um tiro só. Se der Porque certo, se deu. ele, se não der de prima, irmão, Já não tem era. como ele meter um bigode lá, um óculos. Porque ele fazer uma segunda tentativa, tá ligado? Mas Que eu vi foda, ele velho. falando que ele chega assim, ô, o fulano de data lá, e, pô, quem mandou trazer ele? Mano, ele começa a contar uma história da parada, velho, que, tipo, realmente a pessoa que acha que é verdade. Ó, manda aqui, tiver com a pulseirinha, manda pra lá, viu? Tipo, O pessoal tá prestando então serviço tá bom, ali, é. mano. Mano, você já viu aquela trend lá que, tipo, o cara fala que com uma escada ou com uma furadeira você entra em qualquer evento? Ou um saco de gelo? Sim. Puta que pariu, mano. É inspirado Tá nesses certo, caras, mano. mano. Pô, eu já vi vários. Eu vi um cara entrando num show e trocando o ponto do Nando Reis, mano. O cara entrou com uma furadeira, tá ligado? Mano, depois eu te mando, mano, Manda no pra mim, Instagram. mano.
cara entrou com uma furadeira, pá. Aí foi, falou com o fulano, falou com o ciclano. O mesmo bagulho, de chegar nos caras, assim, tipo, botando banca, aí do nada o cara, ô Nando, seu ponto aqui, ó. Aí filmou. Que filha da puta, velho. É muito foda, mano. Ah, Caralho. os caras que tem essa manha é genial, assim. Tem que ter uma cara de pau da porra pra fazer isso, velho. Tem, né? Ah, você tem essa cara de pau? Ah, mano, esse pau acho que com umas vodka eu vou, tá ligado? As Com umas vozes que eu- vodka na mente, assim, mano, eu desenrolo, tá ligado? Mas com Sim. vergonha, mano. Mas eu vou. Ele tem aquele trote também que ele fez em cima do Rubinho Barrichello, vocês viram? Eu acho que foi o Carioca esse, né? Que o Rubinho ficou puto com ele. Mano... Teve Qual que foi esse? Mano, você não viu esse? Que ele ligou lá, ele ligou na Globo, mano. Eu acho que era na Globo. Ele tava no SBT, quer dizer, ele tava no SBT fazendo um programa. Aí ele tava imitando o Silvio Santos, mano. Ele quer falar com o Rubinho, para o Rubinho atender o irmão. Ele fez o Rubinho pra fazer um programa lá. Aí, eu não sei que ele falou um bagulho, tipo assim, então, mas você vai ter que fazer lá o bagulho de vice-campeão, tal, não sei o quê. Tipo, zoando, né, que ele sempre e tal. E, cara, ele caiu muito. E deu uma treta esse bagulho, acho que ele Nossa. processou. Ele Tal. processou, o Mas, Carioca cara- não pode falar dele até hoje, não é? Eu acho que eles já se resolveram. Acho que ele foi até no podcast lá do... Foi? Foi. O Tiracatica. Assistiria esse daí. Os caras eram monstros mano, de entretenimento, assim, era... Aí, faz uma mano, puta e falta, né? as edições do Pânico, né, mano? Pô, aquele negócio, um negócio pra mim que marcou ali pra mim foi o Sandálias da Humildade, mano. Puta, aquilo aí era Será foda. que o Clodovil vai calçar as sandálias da humildade? E os caras faziam puta. Eles falavam, os caras falavam que, mano, às vezes a festa era uma merda, mano, mas que salva era a edição, velho. Aham, E os isso caras que eles faziam uma falavam. festa uma bosta, aí eles pegavam tipo uns takes assim da Viola comendo assim. Nossa, Aí ficava mano. repetindo. Mano, os caras eram foda. Tinha uns bagulho dos caras ficar bebão, assim, e por de limousine, não tinha? Tipo, mas pra agora, mano, eu achava do caralho Você não também, viu mano. que os caras encheram, o aniversário do Bola lá, que os caras encheram bola de pinga lá e dormiu? Nossa, Aí que os caras acordou no colocaram- caixão. Esse eu acho que eu não vi. Você Puta, não vê? mano, Ele acorda. Eu Nossa. falei, ele acorda no caixão, velho, tipo assim, aí o pessoal começa a chorar, ele começa a falar com o pessoal ignora ele, mano. Tipo, aí ele chorando, ô, ô. Aí o pessoal, bola, e tá, tipo, mano, ignorando ele acha que ele morre, tá ligado? Ele, puta que pariu. Muito bom. É, muito E os bom, caras mano. cara ficam o rolê inteiro, os caras chamam ele assim pra fazer um programa, né? Aí ele vai, os caras botam ele no ônibus, é teu aniversário, vamos comemorar, e começa a encher vodka dele, vodka energética, vodka. Aí tem hora que os caras levam ele no. Acho que é no puteiro, né? Não sei o que. Acho que é, na zona. Aí ele fica assim, mano, aí ele capota. Diz que ele capota, os caras já jogam ele dentro do caixão, mano. Caralho, mano. Os caras mano, é gênio. Pô, e se você for ver, mano, era tipo umas coisas bem arcaicas, assim, né? Era umas ideias bem. Mano, bem besta, mano, mas funcionava, né, velho? E a edição a edição de vídeo do Pânico, né, mano? Ela fez um puta sucesso, mano, na internet, assim, mano. Ela é referência até hoje, né, mano? Ela inspirou muito, até hoje De você vê memes, assim, né? um De bagulho ou criar outro, meme. uma referência ou Até outra. hoje. Pânico é muito foda, mano. Pô, Uhum. sou fãzão dos caras, velho. Pode crer. Mas e aí, tem, mano, você vai lançar, voltando lá pra música, você vai lançar o EP mais pra frente. Você vai lançar mais 3 ou 2 músicas, é isso? Mais 3, mano. Mais Vai... 3 e fazer o EP, o Heisenberg lá, né? É, o Heisenberg, mano. Vai ser, tipo, a próxima agora vai ser a retomada. Inclusive, ontem, graças a Deus, eu consegui compor. Mano, eu fiquei ouvindo muito Black N, mano, pra compor esse trampo. Aí depois eu escutei um pouco de Costa Gold também, tá ligado? Tipo, Mas o Costa Gold, Costinha é foda, o mano. primeirão lá, ou depois que o mano saiu lá, o Adonai. Adonai O Adonai é saiu? amigão meu, mano. Ó, Adonai, se estiver assistindo, abração, mano. Você conhece o Pô, Adonai? Conheci, mano, amigão, mano. Ele é da época. Ele tinha em banda, mano. Chamada Differ, a banda dele. A Caralho. gente ensaiava no mesmo lugar, mano. Crescemos- Acredita que eu tava vindo pra cá, mano, eu tava no busão. Aí eu lembrei do Costa, não sei por que eu lembrei do Costa Gold, acho que eu tava escutando o Raikais, acho que eu lembrei do Costa Gold. Aí eu falei, puta, era 3 maluquinhos, né, que era o... O Como que é o nome Nog, dele, o não? Predela e o Cid. O Pedela, Adonai. o Nog e mais um que eu não lembrava. Eu falei, mano, quem que é? Eu lembro que esse maluco era mó bom, mano. Que acho que eu escutei o primeiro do Costa Gold. Pós-fácil. E era muito foda, e tinha assim muito foda. Aí ele saiu, né? Meio que, tipo, casou, teve filho, aí ele não tava nessa pegada de fazer O Vicente. muita bagunça, né? É, outra ideia, né? Pelo que eles falaram e tal, tipo, foi por conta de divergências, tipo, de ideia mesmo, né? Você Uhum. vê que depois que o Costa lançou um 5.5 muda um pouco a dinâmica, a temática, Uhum. até
o pós-fácil ali, 2014, tipo, era uma dinâmica. E depois muda pra caralho. Mas, mano, a dona é amigão meu, mano. Parceiro, assim, de trocar ideia e tal, de mandar reels um pro outro, assim. Né? Que legal. Mano, tem os bagulho de ficar mandando vídeo e tal. O cara é muito amigo meu, mano. E, tipo, falando do trampo lá, do negócio, como é que você vai fazer esse EP aí? Esse EP já tá marcado já pra quando vai sair ou não? Não, mano. Assim, tipo, eu tenho essa ideia é raiz, mano. Tipo, ontem, por exemplo, eu fiquei, tipo, escutando vários bagulho. Aí no final mano, era umas 6 da manhã, eu comecei a compor a música, pá. Vai ser a parte 2 da Sobre Telas. Mas eu já tenho, assim, o que eu tenho anotado, eu tenho sempre uma planilha e tal, que eu, tipo, uso pra trabalhar, tipo, o que eu vou fazer anualmente. Só que esse projeto em específico, por ser 4 músicas e por ter toda uma questão mais conceitual, falei, meu, é melhor não colocar data, porque a primeira coisa que eu sempre ponho data, eu sempre me frustro. Vide a Amor, Raça e Alegria, que eu lancei um dia depois que o Brasil tomou 7-1, e é uma música que eu escrevi em homenagem ao Numa Brasil. expectativa do Brasil ser campeão, né? Puta que pariu, mano. É só ganhar a semifinal ali da Alemanha, mano. O Filipão ferrou com nós, né, mano? Alegria nas pernas ali, pô. Uma anemia das pernas. Nossa, velho. E aí, beleza, tipo, assim, tem que sair em 2026, só que a previsão pra lançar a Retomada, que é a segunda música depois da Sobre Telas, era pra ser em agosto. Eu já sei que eu não vou lançar em agosto, então eu vou ir lançando aos poucos e provavelmente vai sair em outubro a segunda música. A outra provavelmente vai sair no ano que vem lá pra fevereiro e talvez em abril do ano que vem eu consigo lançar o Heisenberg, mano. E, mano, e como é que é as concepções dos clipes, mano? Aquele vermelho lá ficou muito foda, mano. Pô, o vermelho eu fiz Aquele... no quarto, mano. Você fez no quarto? Fiz no quarto, mano. Mano, isso que eu acho muito foda, cara. Tipo, é artista que faz o bagulho no celular e foda-se, mano. É o jeito, né, mano? Tipo, Ficou legal, velho. Eu não sei se você conhece aquele, o MC Cid. Sim, mano, pô, sim. Aquele clipe lá, Assalta a Mão Letrada. Ele faz com o celular, mano. Sentado. E o bagulho tem 4 milhões de visualizações e o clipe é muito foda. É ele só cantando, assim, sentado no quarto, assim, falando. Mano, não é muito bom, foda, velho. Muito pra caralho. Puta, mano, você faz o bagulho, o bagulho do pão caseiro, né, mano? Você faz ali em casa, mano. A Vermelho eu fiz, pô, a batera, todos os instrumentos, né? Os sintetizadores, tudo que tem ali, mano, foi feito por mim, tipo, em casa. E, pô, o negócio tá indo legal, as pessoas curtem e tal, né, mano? A letra eu escrevi em 2014, essa letra, então faz muito tempo, né? Cara, é muito bom, só que ao mesmo tempo, óbvio que, pô, se a gente tivesse um incentivo maior, enfim, na arte, tivesse, sei lá, um agro, por exemplo, que nem tem no sertanejo, enfim, você teria, obviamente, muito mais possibilidade de explorar suas ideias. Só que ao mesmo tempo a gente tenta fazer do jeito que dá, né, mano? A Vermelha eu gravei, tipo, no quarto, a Simone me ajudou coloquei o celular ali, ela fez uma câmera em movimento, eu fiz outra em pé. E aí eu coloquei, Muito tipo, bom. alguns Aí elementos você tira os ali. bagulho assim, bota aqui vermelhão assim. Aham. Foi, mano. A Masterclass eu gravei no Céu, na rede do Céu da prefeitura. Tipo. Que susto, gravei do céu. Gravei no céu. Não, ainda não. Eu gravei na prefeitura, mano. Tipo, sempre fique com seu mundo também. Sempre, tipo, de um jeito mais simples, mais humilde, porque por enquanto ainda não tô rico. Não, a gente vem aqui e recebe os caras das bandas aqui dos anos 80, das 90. A gente sempre fala, pô, é foda, porque não tinha muito referência de clipe musical das bandas, assim, dos anos 90, né, mano? Aí também era muito caro gravar, né, velho? Porra, Tipo, até a democratização da gente conseguir gravar e conseguir, tipo, puta. Bom, mas conversando com o Capilé aqui, eu percebi que todas as bandas daquela época que lançaram um CD e tinha um clipe se deram bem, se a gente for prestar atenção. Verdade. É que tinha MTV também, não? Então, mas eu acho que como era tudo muito escasso naquela época, tá ligado? Assim, os anos 90, ou quase da metade pro final, era muito caro ali você lançar um álbum, você ter um álbum com encarte, mas eu tava pensando quando o Capilé do Sugar Cane, não sei se você lembra dessa banda. Sei. Ele veio aqui, gravou com a gente, e ele falando, né, do corre do CD, do álbum, do clipe, eu fiquei pensando, mano, todas as bandas que fizeram clipe, tinha um clipe ali, tinha um álbum gravado, feito com encarte, bonitinho, conseguiram ter Tem uma ascensão, né? ter uma ascensão. É, porque dava aquele ar de profissionalismo, né? Também. A gente fala assim, pô, os caras têm clipe, os caras têm um disco lançado. Então, aí todo mundo queria fazer a mesma parada ali no começo dos anos 2000, né? De começar a lançar clipe. Só que, mano, se você for ver, era muito caro você fazer um clipe, né, velho? Cara, Tipo, pô, 2, 3 mil. e você- Até hoje é caro pra caralho. Mas hoje é um pouco mais fácil, porque hoje, tipo,
quase todo mundo tem um amigo que tem uma câmera. É. Ou, né, hoje tá mais democrático, vamos dizer assim. Ou até né? com iPhone mesmo você consegue gravar. Você aluga um iPhone, você consegue gravar com iPhone. Sim, mano, o meu foi, mano, com 13 Pro ali, tipo, mano, a memória estourada, porque eu comprei mais baratinho e gravei, mano. Tipo, pô, a Masterclass também, tipo, tem os takes com iPhone, mas óbvio que, tipo, o Nando Santos fez o trampo de câmera, mas algumas coisas, mano, tá mais democrático, Rafa, como você Tá falou. mano. mais, Você, acho que até o Fausto tinha falado que o Dace tinha gastado 20 mil naquele clipe lá. Eu falei, cara, 20 Caralho, mil, 20 mil, mano. 20 mil em Hum. 2007, 2007, 2003. imagine isso. Cara. Hoje devia ser mais ou menos uns 60 50, pau, né? 60 pau, velho. Aham. Pra gravar um clipe. E, tipo assim, o clipe é muito foda, mas. Tipo, você olha e fala assim, nossa, não, acho que não pagaria tudo isso mesmo por esse clipe. É foda, mano. Então, mas hoje, mano, tipo assim, porra, se você for ver, mano, se você tiver uma ideia legal, mano, uma câmera, você faz no celular mesmo, mano. Aí, se você tem a oportunidade de fazer, quando tiver um amigo que tem a câmera, mano, você faz com o mais profissional possível. Mas ali, mano, o importante é você. Você percebeu, mano, que a gente hoje, a gente consegue fazer tudo o que a gente queria fazer naquela época? Tipo, mano, se você quiser, tipo, chegar em casa, eu consigo fazer uma música em casa, gravar essa música, mixar, masterizar, pegar meu celular, gravar um clipe em cima dessa música e, tipo, lançar. Sim, mano. Tipo dá. assim, pode ser. Não vou dizer que vai ficar bom, que vai ficar maravilhoso. Mas você pode fazer, mano. faz, Você tem a mano. liberdade. Aonde que, tipo, nos anos 2000 você consegue fazer isso, Rafa? No estúdio, pagando 10 mil reais a hora. Você tinha que juntar muita grana, mano. É, entendeu? E hoje a gente Não, era tem por essa- hora ainda, né, mano? Por hora. Mas aí hoje vem em dia aquilo- deve ter, mas era Tem. por hora naquela época. E tem aquele lá também, né, mano? Aí, tipo, hoje em dia, se você é artista, você tem que estar com a cara, mano. Tem que aparecer. Se você. Você sente isso, né, Gabriel? Quando você mexe Tem no que- Instagram, nas suas redes sociais. Se você não tiver sua cara lá, velho, Você se sente obrigado, velho. você não tem. Tipo, parece que você não existe. Se não tiver sua música, seu som, seus vídeos, você não existe. Tem um contraponto, né, mano? Por exemplo, teve uma banda de IA agora, pô, que conseguiu 400 mil ouvintes no Spotify, Ah, eu vi. mano. Como que era o nome da banda? Eu não lembro, velho. Summer, não sei o que era. Puta. Tem uns artistas de IA agora, mano. Então, tipo, pô, hoje em dia tá. Sei lá, eu não sei como é que vai ser o futuro, mas, ô, Rafa, acho que o bagulho vai ser Black Mirror, mano. Principalmente com esse bagulho de IA, tá a ligado? gente discute muito esse lance aqui sobre The a Velvet IA na Sundown. música e tal, mas Sundown. eu sempre achei que, sempre vou achar que a IA ela não é um problema, tá ligado? Eu acho que ela é um braço a mais que você tem ali pra poder fazer suas coisas, tá Pô, ligado? sim, eu uso o GPT, mano, pra muita coisa ali, mano. Pra me organizar, Sim, isso, pra. tá ligado? Hoje ele é um braço ali pra facilitar a sua vida. Como foi muitas coisas no passado, né? E muitas coisas ficaram obsoletas, né? Tipo, a gente pode pegar um exemplo mais, acho que maior, assim, eu acho que é a TV, o rádio pra TV, né? O rádio até hoje não morreu, irmão. E todo mundo fala, nossa, agora a TV morreu. Não morreu. O rádio Morreu tá com a aí há internet, não milhão. morreu. Hoje, o que tem de programa de rádio hoje, o rádio... Hoje você vê os caras, meu, tá no YouTube, tá ligado? Você vê lá os programas de esporte lá, os caras tá no rádio, tá no YouTube. Enfim, então são coisas que vêm, se souber, você sabe agregar pro seu trabalho, tá ligado? Então, aí tem aquele lance, né, mano? As empresas, as big techs, algumas, né? Não conseguem acompanhar o avanço da internet, né? A gente tem aquele lance da Netflix, mano. A Netflix chegou pra Globo e falou assim: ô Globo, me dá todo o seu catálogo de novela aqui que eu vou cuidar e só te pago os royalties, né? A Globo, não quero, eu vou Na fazer Globo nunca vai. o Globo Play. Óbvio, Ah lá, né, tá se mano? fudendo, pagando uma puta grana, porque nem é todo mundo que gosta de ver o Globo Play. Compraram a Casa TV, tô zoando. É teoria da conspiração, mano. Rola. Puta, não sei se eu falo, mas um podcast muito famoso também. Pode pá. Obrigado, Zé. Valeu, Zé. Posso falar, pode pá. Zé pode falar, mano. Pode pá, Dizem, segundo. Supostamente. Supostamente. Falaram, Falaram que- supostamente que a Globo comprou. Ou tem Será, ou mano? tem uma fatia ali. Ah, mas, mano, você acha que. Ah, por que você que vê Globo compra, pelos né? convidados, né? É verdade, né? Subiu um. Só nível, ver agora eu não sei como que tá, porque eu não acompanho mais tanto, mas se pegar de 2, 3 anos pra cá, 2 anos, Tá indo cara, ator, via um monte de de- nego ali. Ah, que- todo- internacional. que Todo porra, ator da Globo tinha que ter autorização pra ir em algum lugar. Ah, mas não veículo precisa de mais. mídia. Mas não precisa mais porque a Globo não faz mais contrato assim. A Globo só contrata só por obra. É, mas e o Capitão Nascimento?
Ah, mas aí o Wagner Moura já faz vários trabalhos para vários outros Então, lugares. já Mas usa ele não é da como Globo. base. Ele não é da Globo. Usa ele como base. Ele já foi ator da Globo, mas ele é pago por obra que ele faz na Globo. Então. Como todo artista hoje em dia faz. Tipo, E o os Adnet? caras não tem mais. Cadê o Adnet? A Adnet Adnet sumiu na Globo, hein? A Adnet tá no Casé TV. Não, sumiu na Globo. Ah, que a Globo mata, Tá no mano. Casé TV? Então, A Globo, ela mata o artista. tá no Casé mano. TV? Posso Então, meter então você tá o- querendo dizer Posso meter o Bento que Ribeiro? supostamente disseram que a Globo comprou a Casé TV também. Mano, há indícios, viu? Supostamente. Há indícios que sim, mas supostamente sim, mano. Mano, mas só fazendo um revival, assim, desse bagulho de, tipo, de novas tecnologias, do IA e tal, pensando aqui e tal, tipo, cara, realmente, mano, tipo, algumas coisas vão ser eternas, porque um público, por mais que fique mais nichado, mas sempre vai ter uma legião de fãs de determinados meios de massa, ou de transmissão, né? Por exemplo, até a questão da rádio, eu queria, tipo, pô, mandar um abração pro Thiago DJ, pra Fanny, pô. Salve, Thiago Se DJ! não fosse eles, eu não estaria aqui, mano. Então, pô, gratidão Toda pra live Fanny, Thiago. do Rap pelo Multi eu mando mensagem. Eu não? também tô Salve, lá. Thiagão! Salve, Thiagão. É, bem, é isso, exemplo. Mano, Isso. o bagulho, Cara. tipo, sempre vai ter um público, né? Tipo, por exemplo, voltou o vinil agora, tem uma galera que, pô, tá mal empolgada e tem até, mano, gente jovem comprando vinil, mano, tipo, então talvez Eu quero escutar o. É engraçado, o pessoal na época escutava o vídeo e o falava. chiadinho. Aquele chiadinho, nossa, como se, Chiadinho. Eu Como vou fosse até usar bom. o exemplo do... como se fosse. Como seria bom se tivesse tirado esse chiadinho? Aí fizeram o CD. É, mas. Cadê o chiadinho? Não tem chiadinho. Eu vou Puta que dar até um pariu. exemplo pro Gabriel agora, porque ele falou do vinil, um trabalho fantástico que o Tay fez nos CDs que ele tá fazendo, né? Você chegou a ver? Não, vou te mostrar. Ele Me deixou mostra, um pra mano. mim. Ele dá... Ah, é verdade. É, ele é dá- muito foda. Ele dá aquela sensação que quando você comprava um CD, você folhava o CD. Ah, Ali, ó. sim, cê- cara. pega ali atrás, ali, ó. Tá ligado esse negócio rosa aí? Aqui, né? Isso. Dá uma olhada. Aí pra Dá uma você olhadinha. acessar o CD dele, você clica no QR Code e cai no Spotify. Então, dá a que sensação bonito, antiga de você... Ele mostra até a assinatura das músicas dele. Então, olha que foda. Dá a sensação antiga de você estar escutando a música pelo Spotify e lendo o encarte do CD, tá ligado? Porra, que bonito, mano. Quem Isso que é fez genial, esse trampo, mano? É o Ti Gregorial. Tigre Gregorial, ó, contrabaixo, guitarra. Caralho, que bagulho bonito. Não, não é Gregorial, é Gregual, não é? É Grego Wall, desculpa. É o T Grego Wall. Tigre Gregorial. Não é foda? Porra, Ele dá aquela fudido, velho. sensação no retrô. Caralho, isso é um material bom, mano. Uhum. Então, isso eu acho foda. Cara, meu primeiro trampo, em 2012, 2013, cara, a única mídia física que eu tinha era um adesivo com QR Code que a gente colava em busão, velho. Uhum. Que era a capinha com QR Codezinho do lado. É um bagulho que, mano, funciona. Ah, você viu o que os caras fazem agora? Eles pegam, tipo... Tigre Gregorial. Eles pegam o QR Code da banda ou do canal, assim, e começam a colar nas ruas e falam assim, aqui, Vanessa, você me ferrou, vou vazar suas fotos. Nossa, eu vi, mano. Eu quero fazer essa porra, mano. Caralho, eu quero muito fazer isso, Vanessa, mano. você me ferrou, vou vazar suas fotos. Aí vai todo mundo lá, cai no canal do cara. Eu tô pensando em fazer uma assim, mano. Tipo, a Masterclass módulo 2. Eu já vou soltar um spoiler aqui. Já solta Tipo, mano, fature de 15 a 20 mil por mês, pá. Coloca um negócio lá e a Masterclass módulo 2. Aí eu saio colando por aí. Nossa, foda. Puta, foda. vai mexer com a ganância das pessoas, a vontade, Vai o ter uma pobre, paz o trabalhador. xingando Mano. depois. Pô, mano, eu clicaria nesse QR Code, fudido de grana, pô, mano, vai que eu faturo mesmo essa porra aí, tá ligado? Clico lá, mano, já pensou, mano? Sim, pô. Acho que eu vou fazer isso. Não me copiem, mano. copiem. Porra. Ô, Gabriel, antes da gente finalizar, a gente vai pra aquelas 3 perguntinhas onde o convidado se arrepende de ter vindo. E Tô você preparado. já tá preparado? Você já tá preparado, né? Podia dar uma pegadinha nele, fazer diferente, né? Já sabe como é que é. Já Três. foi. Ó, como ele compõe. Ah, mas aí acho que vai ser fácil também. Eu ia falar 3 compositores, talvez. Uai, não, esse me... Não, mas é assim. Eu acho que faz. Então tá, vai. Pô, deixa eu falar que eu não 3 sou discos, se mano. puder salvar os 3 discos, Gabriel. O mundo acabando ali, você indo pro bunker. 3 CDs, 3 discos, 3 vinis. Quais os 3 vinis que o Gabriel salvaria? Eu ainda não fiz meu bunker, mano. O tio Mark Zuckerberg vai ter que emprestar o dele pra eu ficar ali, tá ligado? Um tempinho. Mano, mas, cara, nada como um dia após o outro. Racionais, 2002. Aquele disco, mano, aquilo mudou minha
minha vida e me puxou pra música ali já em 2002, 2004 ali, eu já ficava me imaginando em clipe, velho. Aquele violãozinho lá no Vida Louca, né? Mano, outro, caralho, agora eu esqueci, velho, deu branco. Puta que pariu. Ó, tá acabando o tempo, olha lá, o fogo tá vindo pegando tudo. Não, vamos lá. Acho que, pô, Abre de Sésamo do Raul Seixas. Abre de Ai, Sésamo. eu amo o Raulzito, hein, mano? Eu gosto, mano. Aquele final dos anos 80, 70, o Raul tava afiadíssimo, É uma mano. série dele, né? Um filme, alguma coisa. Saiu a série, eu tô Eu não vi. assistindo. Onde que tá? Onde tem essa série? Acho que é na Globoplay, na mano. Globoplay. Puta que merda, hein? Logo que eu não tenho. Pô, mano, IPTV aí. Supostamente. Supostamente tem IPTV ali, mano. Mano, deixa eu ver. Eu abri de Sésamo, mano, eu gosto muito do Krieg Rabandolo. Raul, mano, minha referência, tipo, maior, assim, como artista, como pessoa, ou artista, a pessoa em si, sabe? Tipo, aquela Me transição. fala uma música do Raul Seixas que te arrepia quando você escuta. Pô, mano, eu gosto muito da... Sei lá... Eu ia falar Tente Outra Vez, mas é muito clássico, é muito clichêzão. Mas eu gosto muito Só Pra Variar, é uma música que eu acho muito rock and roll ali, tipo... Não Pare na Pista. Não pare da pista. Puta, eu gosto Sabe muito. uma música do Raul que, mano, arrepia até os cabelos do Furico? Eita, É. isso, cara. Que medo disso. O Homem. O homem é boa pra caralho. Todo sentido, né? Arrepia até o Se não foi de propósito, foi uma piada pronta. O Mas homem- tudo bem, aqui o Dona Mara, nós É o ama. homem que tem noite? Chegou a hora, vou ir embora, não é melhor ficar. Aquilo é um hard Como rock, né, nunca? mano? Como um vulcão em chamas, como a tua cama, que me faz te amar. É, mano, essa música escuta assim, mano, me arrepia, velho. Mano, Raul é muito. Tem Noite também, que eu acho que é desse álbum também, mano. Pô, E tem uns lados B do Raul que eu vi depois que eu falei, mano, que foda. Raul, isso é foda. Ele é muito criativo, muito genial. O cara tem o lance do oculto aí também, que é toda uma mística em torno da pessoa ali que eu acho muito, muito foda. É, e meio que, tipo, já sabia esse lance de cativar o público, né? Um puta marqueteiro também, cara. É que eu tava vendo o negócio do Black Sabbath lá. Os caras falaram, pô, mano, se os caras pagaram lá pra ver filme de terror e se assustar, por que a gente não faz música de terror? Aí engloba, aí põe negócio, aí, mano, os caras que. Caralho, os caras é satânico. É precursor de tanta banda que se inspirou nisso depois, Sim, né, né? mano? E aí, tipo, os caras que você olha assim e fala assim, nossa, os caras é do mal. Nem mano. É tipo, os caras mó de boa, que usa isso como marketing pra vender banda, né, mano? Cara, Pode falar. não, Não, fala. Eu ia perguntar o terceiro é que eu tô tentando ganhar tempo pra lembrar a terceira. Percebi que você tava enrolando, por isso que eu quis Tô assim. brincando, mano. Cara, pô, eu vou falar o mesmo que o Franklin, cara. Será, mano? Porque eu ia falar, pô, Chico Sainz, Nação Zumbi, tá ligado? Da Lama ao Caos eu gosto pra caramba, mas eu também... Clássico. Também pensei no Roubado. Velvet Revolver, Liberdade, tá ligado? Tem muitos discos. Mano, como eu mas gostei deixa de você, três. você é um cara legal, eu vou deixar você escolher 5. 5 discos, mano. Mas é na lata, vai. Então demorou. Então, só recapitulando. O primeiro que eu falei era o do Nada Como Um Dia, mano. Cabeceira. Abre de Sésamo, Raul Seixas. Liberdade, do Velvet Revolver. Eu curto muito esse álbum. Vamos colocar, Da Lama ao Caos. Chico Sainz. Puta, aquilo, mano. Puta, em 2009 eu escutava muito isso. E, mano, pra fechar, cara, um Útero do Nirvana. Esse disco é Boa, cara. melhor do Nirvana. E uma que você gravou, mano? Uma música de todas. Você gravou. Aí é que nem filho, né, velho? Então Tem você que vai ter que levar. escolher o mais bonito. Tá, eu vou tentar ser marqueteiro agora. Galera, semana retrasada eu lancei o meu clipe Sobre Telas, tá disponível aqui no YouTube, então passa lá pra dar um axé, pô, vou ficar feliz pra caramba, vou responder o comentário, mano, pô, já vou ficar amigão, chamar pra tomar cerveja, demorou? Então, pô, dá uma moralzinha lá, mas, mano, eu acho que por tá atual, acho que Sobre Telas / Masterclass. Mas a minha intenção foi essa, velho. E você Ah, captou. você levantou a bola. Lógico. Porque o último Só deu a deixa. Lógico, mas é isso, cara. Gabriel, cara, mano, brigadão por você ter Pô, colado, mano, velho. pô. Satisfação te conhecer. Fui porra, mano. cortado. É mó legal quando a gente vê uma pessoa que a gente sente uma vibe legal, sabe? Tipo, dá também, mano. não só de falar do trampo da pessoa, mas poder conversar também de outras coisas, de conhecer mais o outro lado do artista, né? Sem ser só o lance da música, cara. E é muito legal, pô. Vim aqui sentir uma vibe legal da sua, puta, virei seu fã. Pô, E, também, mano, a gente tá aqui de portas abertas, o que precisar,
Estamos aqui. Se quiser vir gravar alguma coisa aqui, a gente tá aqui pra te ajudar. E fazer marcar um episódio aí pra vir você mais alguém, pra gente fazer Vamos, mano, vai ser da hora, velho. uma coisa assim, pra falar de música, falar de anos 90, alguma coisa assim, pra gente fazer uma coisa diferente. Demorou. É, Você quer Desculpa, fala desmistificar que a galera deve estar achando que o corte tá rolando aí na internet, não tá? Tá, não sei, né? Acho que pode ser. Pode falar agora, pode dizer, O cara. quê? Que rolou a treta lá? Mas nós se resolveu Mas já. você e tá resolveu tudo já, certo. mano. É, Tá tudo certo. Parece assim, me perdoa, Gabs. Falei, não, tá Mas tudo é certo. isso. Cara, eu agradeço por ter vindo aí. É, só pra gente fechar também, você vai lançar. Tem alguma coisa nova vindo aí? Tem, e provavelmente em outubro, retomada. Pode crer. Próximo single. Show, a gente pode esperar também. Por vindo, um enquanto, cara, showzinho. por enquanto ainda Só tô... uma produção, é Só isso. produção. Pode crer. É nóis, obrigado por ter vindo aí. Adorei te conhecer. O seu som, cara, é o trampo que você faz aí, cara. Só voa, mano. Pra cima, a gente tá aqui também, precisa de qualquer coisa. E é isso, né, queridão? Mais um episódio. Tamo Cara, junto. só agradecer, mano. O Gabriel aí, mano, muito massa. Valeu por ter comparecido. Espero que você tenha curtido aí. O espaço tá aberto. Quando for lançar o EP, volta pra cá pra gente fazer o lançamento, tá ligado? Fechou. A gente, de repente, consegue até fazer alguma parada, tipo, de... Pra você tocar um som, um violão plugado, uma parada, tipo, violão e voz, assim. Falar um Seria pouco de cada interessante, tá música ligado? também. Pô, legal. E, mano, tamo junto. A ideia é essa, é a gente trocar figurinha, poder divulgar som bom. Você tá aí, mano, dando as caras, fazendo som autoral, que a gente sabe que é difícil. E parabéns pelo seu trampo aí, mano. É como o Rafa falou, se tá voando é só o começo. Valeu, isso. rapaziada. Mano, É nóis. Dona Mara, mano, muito foda, cara. A recepção total aqui, mano, muito satisfação. Foi bem mano. recebido? Ai, Pô, demais, mano. Você é louco, cara. Você é louco, mano. Valeu a pena demais. E, mano, contem comigo, de verdade, mano. O que vocês precisar pra divulgar, enfim. É nóis, Pode mano. contar, mano. Fechou. E deixa suas redes sociais aí, que a galera quer te seguir aí, acompanhar seu trampo. Demorou. Pessoal, @GabrielZ, tudo junto, _. Tanto no Instagram, quanto no TikTok, no YouTube. Ou só jogar Gabriel Z, você me acha por lá também, fechou? Valeu, rapaziada. Gabriel B, viu? B de belo. Mas é isso, galera. A gente encerra mais um Dona Mara Cast aí. Valeu você que ficou até o final. Segue a gente também lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Estamos também nas plataformas de música, Spotify, Amazon Music, Deezer. E se você não consegue ver o episódio lá no YouTube, meu, joga lá na sua plataforma de música preferida enquanto você faz suas paradas. Tem nosso QR Code também. Você que gosta do nosso trampo, quiser enviar aí um presentinho, alguma coisa, a gente aceita de bom grado. A gente pode pôr até aqui no cenário, se for um presente bacana. E se não for bacana o presente? A gente. Coloca também. Dá um Mas dá um jeito de pôr, mas estamos aí. Tem nosso canal de cortes também, né? É isso aí, Rafoca. Tem nosso canal de cortes aí, Dona Mara Cortes Oficial. Pra você que não tem paciência de assistir o episódio inteiro, a gente separa lá os melhores cortes lá pra você curtir. É isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado, Gabi, de novo. Tamo junto. Gildão, Rafa, novamente. A gente... Valeu. Até isso, né? Dona Mara, Tamo junto. Falou!